Pode. Boa tarde a todos e a todas. Eu peço que ocupem os lugares, por favor, para a gente dar início à nossa reunião. Agradecer a presença do vereador Davi Ismael, membro dessa comissão, vereador Vinícius Simões, vereador Sandro Parrini. Agradecer a presença do Leonardo Lares, do núcleo da... A letra aqui não está muito boa, não. Qual entidade é essa que você faz parte aqui, Léo? Assopais de Vitória. Agradecer a presença da Vanessa Amorim, Escola Dilson da Silva Castro, vice-presidente do Conselho da Escola, também participa da Assopais. Agradecer a presença da Sueli Matos, subsecretária de Educação, e também da secretária Helena Esperandio, que está na presença da comissão hoje. Nós vamos dar início à nossa pauta da segunda reunião ordinária de 2020 da Comissão de Obras e Serviços. Nosso primeiro item de pauta, vereador Davi, a leitura da ata da comissão da reunião anterior. Eu gostaria de solicitar a supressão da leitura, tendo em vista que foi encaminhado para os gabinetes. Concordo, presidente. Então, ata aprovada como encaminhada aos gabinetes. Gostaria de convidar a secretária para compor a mesa, por favor. Se tiver mais alguém, a Sueli quiser compor a mesa também, fica à vontade. Está de bengala, muleta? Mas está tudo bem, né? Eu estou aqui na direita, presidente. Pede vereador Parrini vai sentar aqui, vereador Vinícius. A secretária que é mais de esquerda também, senta à nossa esquerda. Agradecer a presença também do Léo Mojardim, nosso amigo que está sempre presente aqui. Fica à vontade, secretário. Aqui. Nós temos uma convocação também para o dia 12, vereador Davi, do secretário de Obras e Habitação, e está confirmada. Eu gostaria de suprimir essa convocação, oficial, secretário da não necessidade, porque dia 12 a gente tem 3 secretários que estão vindo aqui. Então ficaria muito embolado. Então a gente oficiar ao secretário da não necessidade da vinda, né, registrar isso para não ter nenhum problema. Bom, então a gente faz um ofício. Para desburocratizar, que conste em ata, o vereador Vinícius é o líder. Vereador Vinícius, estamos constando em ata a não necessidade da vinda do secretário de Obras no dia 12/3. Ok? Desconvocando, teoricamente, ele. Só lembrando que tem uma convocação sobre outro assunto em outras comissões. É a do 12/3, do mesmo secretário de obras. É a do dia 12/3, na comissão de obras. Porque a comissão de políticas urbanas também convocou 2 secretários que vão vir no dia 12, então, para não ficar embolado e perder o tempo dele, a gente desconvocando ele da obrigatoriedade de vir no dia 12/3, ok? Nós vamos dar início aqui, secretário. Eu gostaria de te consultar, antes da gente iniciar nossa reunião, porque nós temos 2 convocações. Tem uma que é essa, que diz respeito, que é do dia de hoje, a sua vinda, que é de respeito às obras na irmã Jacinta Soares de Souza Lima, da MF Paulo Regos Freire e da questão da climatização nas CMEs e MFs. E nós temos uma outra que provavelmente não deve ter chegado ainda e por isso não foi agendado ainda, que é em relação às obras por dispensa da MF Custódio Dias Campos, a Dilson da Silva Castro, Otacílio Lomba e da Pedro Ferrosa. Se a senhora já quiser economizar seu tempo e o nosso, e já tentar fazer tudo hoje, como a gente tem até 4 horas para fazer reunião, a gente já define isso e já fica a outra convocação suprimida, não precisa voltar aqui na Câmara para uma nova convocação, e a gente já fica definido assim, ok, vereador Davi? Queria manifestar concordância, pedir ajuda do plenário, para que a gente consiga se concentrar no objeto que foi proposto. Sim. Porque fica as conversas paralelas do plenário e a convocação é aquele momento de exercício da fiscalização por parte dos vereadores. A secretária se faz presente atendendo essa convocação, então que a gente consiga ter um bom debate. Queria agradecer também a presença da Valesca Timóteo, cadê a Valesca? Puder sentar aqui na frente, no microfone, a gente fique à vontade, presente do Sinismove, Jerusa também está aí? Tá? Pode ficar à vontade aqui na frente, aqui tem microfone, fica mais fácil para vocês poderem se manifestar, tá ok?
Secretário, nós vamos dar início. Eu pensei na seguinte metodologia. A gente passa item por item e você vai fazendo os comentários, ok? Ok? Então tá combinado. O primeiro item de pauta dessa primeira convocação é em relação às obras da MF Irmã Jacinta Soares. Nós tivemos alguns vereadores que fizeram a visita no prédio antigo. Tem algumas fotos aqui, eu vou passar rapidamente da estrutura, como é que ela está. Né? Então, para todos terem ciência. Vereador Roberto esteve lá, vereador Kleber, vereador Sandro também, vereador Davi esteve presente. Então, a gente pegou algumas fotos dessa visita e nós temos esse relatório que foi feito, inclusive, pelo Davi. Nós temos um termo aqui de recebimento da obra e de serviço da contenção, da contenção da escola antiga, né, que foi feita essa contenção já há algum tempo, e também o contrato de termo de recebimento do espaço alternativo da Irmã Jacinta na Ilha de Santa Maria, que já foi entregue essa obra há bastante tempo. Então, a gente gostaria de saber como que está a questão da construção da nova Escola Jacinta. Essa é a preocupação da comissão. Vereador Davi, quer fazer algum comentário? Você que esteve presente. A preocupação vai um pouco além disso. Inclusive, Irmã Jacinta, Romão, não é isso? Isso. Ok. Do lado da igreja, do lado da escola, tem uma igreja, Missão Batista Romão. Em razão das pessoas que estão residindo dentro da escola, está existindo inclusive furtos na região. Roubaram o material da ceia da igreja. Quando eles foram ver, a bandeja de ceia não tinha mais. E foram ver, eles estavam utilizando na escola da Irmã Jacinta. Então, a pergunta que faço é, com relação à edificação antiga, ela é de posse, de uso e de conservação da Secretaria de Educação? Se não, de quem é? Quem é responsável pelo zelo daquele espaço que já era deteriorado, por isso que tiraram nossas crianças de lá? Mas cada dia piora mais. Daqui a pouco a demolição vai ser o único caminho, em razão das condições. Então, pergunto sobre a edificação nova, mas aproveito para perguntar sobre o zelo, a conservação da edificação antiga e qual é a proposta. E o que a Secretaria de Educação tem feito também para demonstrar cuidado com as nossas crianças que, por não ter a antiga, estão tendo que atravessar a Avenida Vitória em um momento de obra e não há, depois da parte inicial do dia, a presença da Guarda Municipal por falta de orientação estratégica do secretário de Segurança. Antes de passar para a secretária, só para eu encontrei aqui que estava fora da ordem, nós temos uma matéria aqui de 2017 que fala que a SEMI também está trabalhando para realizar a construção da sede definitiva da escola, em um espaço situado no bairro Romão. O local é acompanhado pela Prefeitura de Vitória, que realiza periodicamente serviço de manutenção e limpeza do espaço, que não é o que foi visto pela visita técnica dos vereadores. Essa matéria aqui é de 2017, né, 3 anos atrás. Nós tivemos aqui o termo de recebimento provisório da obra, que é a execução das obras do serviço de contenção da Irmã Jacinta. Esse termo aqui foi uma obra no valor de 310 mil, que foi finalizada lá em 2014, lá atrás. E também a construção do espaço alternativo da Escola Jacinta, na Ilha de Santa Maria, que foi um contrato no valor de 5.154.000 pela empresa Egesan, que foi feito também de 2012 a 2014. Então, são essa situação, ou seja, 2014 foi a mudança, né, para a Ilha de Santa Maria. Nós estamos aí com 6 anos com aquele prédio deteriorando, como os vereadores identificaram, e 2017 a Secretaria, através dessa matéria do próprio site da Prefeitura, falando que estava acompanhando de perto, periodicamente, o serviço de manutenção e limpeza do local. Então, são essas as perguntas relativas a esse tema. Vou passar para a secretária para que ela possa esclarecer as questões e depois a gente abre para algum questionamento específico desse ponto. Depois a gente passa para o ponto 2, lembrando que tem vários pontos, então a gente tem quem fosse manifestar sobre o ponto da pauta, ser bem sucinto, e ao final a gente abre para, se sobrar tempo, algum tema divergente, e a secretária fica à vontade de discutir ou não, porque ela veio preparada para se
manifestar sobre esses temas. É claro que ela tem capacidade de se manifestar para os outros, mas se ela se sentir que não deve falar, a gente respeita a vontade da secretária. Então, secretária, fica à vontade para falar sobre esse primeiro tópico aqui. Boa tarde. Dizer que a gente sempre está à disposição, né, para fazer os esclarecimentos necessários. Com relação à escola Irmã Jacinta, para a gente ir bem direto ao objeto, nós temos a seguinte situação. A ação que envolve a escola Irmã Jacinta e a construção de um espaço temporário na Ilha de Santa Maria foi um processo que nós encontramos em andamento, dialogado à época com a comunidade. Quando nós concluímos a obra que hoje cedia a Escola Irmã Jacinta, em Goiabeiras, nós encontramos nos documentos da Secretaria de Educação que a construção teria, enquanto primeiro usuário, a Escola Irmã Jacinta, e que aquela unidade de ensino naquele território, né, consta nos documentos existentes de 2011, 2010 e etc., que futuramente, após a saída da Escola Irmã Jacinta, seria a sede definitiva da Escola Dilson da Silva Castro, que fica na Ilha de Montebello, né? Então, esse é o cenário de onde funciona hoje. Nós saímos daquele imóvel em 2014, ano de 2014, assim que a gente concluiu a obra, toda a construção nossa foi para a gente viabilizar a construção da nova sede da Escola Irmã Jacinta, lá no bairro do Romão, onde residem os próprios estudantes. Esse processo da obra da escola, ele teve um complicador dele não ter sido desenvolvido de forma imediata. A obra da escola está prevista para ser desenvolvida pelos recursos do BID. E a escola, os recursos do BID, eles só tiveram a sua aprovação para ser viabilizados e depois a sua ação contínua junto ao banco no ano de final de 2016 e final de 2017, na verdade, né? E a partir do ano passado é que continuaram a encaminhar os processos envolvendo o financiamento do BID. A nova Escola Irmã Jacinta está prevista lá. Nós estamos na etapa de desenvolvimento dos projetos da escola. Lá no prédio antigo. Ele vai ser todo demolido, vereador Davi. Aquele prédio, inclusive a escola saiu de lá, porque consta nos documentos da secretaria, por uma recomendação da própria Defesa Civil, teria que fazer obras de estrutura naquele prédio do Romão, que eram estruturas intensas. Por isso, a decisão de retirar para fazer a demolição, para fazer a construção de uma nova unidade de ensino. Por que a demolição? Porque os corredores são estreitos, porque qualquer adequação a ser feita lá, ela sempre ficaria como uma estrutura muito precária, né, pela dinâmica e pela estrutura arquitetônica que tem aquela unidade de ensino. Então, por esse motivo, é que a análise feita pelos engenheiros da Secretaria de Obras sempre foi na direção para que nós fizéssemos a demolição, haja, né, todas as observações feitas naquela estrutura, para poder fazer a viabilização e a construção de uma nova unidade de ensino. Nesse ínterim, do que nós estamos cuidando? Toda vez que a gente constrói um imóvel público, a gente tem que ter a dominialidade do terreno. Aquela área é uma área que pertence ao Estado, e a gente já tramita no Estado, inclusive com o apoio da secretária de Gestão Estratégica, Lenise, para poder concluir o processo de dominialidade daquela área do Romão, para a gente poder fazer a construção da nossa unidade de ensino. Nossa programação, que a gente até dialogou com as pessoas da própria comunidade do Irmã Jacinta, é que ainda este ano nós estamos dando a ordem de serviço para a escola. Nós estamos numa etapa que é a conclusão dos projetos, aí face o orçamento e as planilhas, e a gente starta a licitação. Eu só posso abrir o processo para licitar na hora que eu tenho os projetos e as planilhas e etc. Mas todo o nosso programação e planejamento, né, dialogado com a Secretaria de Obras, é para que a gente, inclusive, dê a ordem de serviço ainda este ano. Aquela escola é uma escola que ela vai ter uma primeira etapa, que é uma contenção,
que quem faz o projeto da contenção é a Secretaria de Obras, né? Porque é uma parte que tem aquele morro lateral. Então, tem a obra de contenção, a demolição e a construção da unidade de ensino. Então, ainda este ano, a gente retoma e defendemos a retomada da escola, inclusive naquela comunidade, porque os estudantes da comunidade do Romão, eles são moradores daquele território, né? Moradores ali daquela região. Então, a gente aponta isso. Nós tivemos, inclusive, associado a isso, que eu acho que eu atendo a um outro ponto que o vereador também levantou, que, por uma medida judicial, nós temos transporte das crianças. Por que nós temos transporte das crianças? Avaliado pelo Ministério Público e determinado isso pelo Ministério Público. Porque, como são crianças pequenas, apesar da distância ser uma distância de 1,5 km, né, e pela recomendação federal, a gente só viabiliza transporte com distâncias a partir de 2 quilômetros. Mas ali, apesar de ser menor a distância, considerou-se pelo Ministério Público o tempo maior em que as crianças permaneceriam lá, porque é um tempo longo até a construção, e a gente ainda com a questão do financiamento que ainda estava em curso, e associado ao fato das crianças atravessarem a Avenida Vitória. O encaminhamento do Ministério Público, definido, inclusive, em termos de ajuste de condutas, foi para que nós fizéssemos a locação de ônibus para atender aos estudantes de idade dos anos iniciais do ciclo da alfabetização. Então, nós, inclusive, temos ônibus que transporta os estudantes de 6, 7, 8 e 9 anos, de lá da base da comunidade do Romão, até hoje, aonde a gente faz o atendimento. Os demais estudantes, conforme, inclusive, o pronunciamento do próprio Ministério Público, eles são mais independentes, e os cuidados adotados, que a gente sempre trabalha isso junto à Secretaria de Segurança, é reforçar a faixa, assegurar o tempo de sinal, né, colocar o apoio da Guarda Municipal nesses horários de trânsito de crianças, que continuamente a gente faz essa atuação. O Conselho de Escola da Escola Irmã Jacinta e a comunidade é muito atuante. Então, todas as vezes que eles sentem qualquer fragilidade nesse aspecto, a gente faz uma ação, convida a Secretaria de Segurança, eles vão lá e dão um apoio nesse sentido. Então, assim, com relação ao Irmã Jacinta, nós tivemos esses elementos. Ainda Só associado a isso... Uma pergunta, secretária. Desde quando ficou definido que o recurso do BID que seria o recurso para se fazer a obra da Nova Jacinta? Olha, quando nós fizemos uma primeira captação de recurso, que era Finisa. No processo de captação do Finisa, nós estávamos inserindo Irmã Jacinta, mas houve alguns elementos do Finisa que foram recuados pelo processo de financiamento e priorizados outros. Quando isso aconteceu, nós definimos pelo BID. Eu acho que eu já tive aqui na casa, inclusive, assim, falando sobre isso. É importante desde o início do ano passado, do ano retrasado. Por que é importante? Porque mostra uma falta de planejamento. Porque vocês estão fazendo agora os projetos para se licitar. Ou seja, não tinha projeto para se construir a escola, sabendo que a gente tinha que construir a escola. Desde 2014. Então, o recurso está disponível do Finisa, por exemplo, desde 2018. Então, quer dizer, o recurso está lá, na conta da prefeitura, disponível para se construir uma escola, e agora está se fazendo os projetos. Quer dizer, se pega o dinheiro sem saber o que vai fazer com o dinheiro. Não. Não, isso está bem claro. Não, está bem deixa claro. só... Porque o dinheiro está na conta e o projeto está sendo feito agora? Não. Então, vamos lá, por etapas, né? Os projetos que envolvem a escola, a primeira etapa de um projeto para a construção de uma escola é um estudo que é feito. O estudo arquitetônico que foi feito, inclusive, pela Secretaria de Obras, ele primeiro é objeto de ser apresentado à comunidade escolar. Não, tudo bem, mas isso, então, isso em 2014 até 2020, tem 6 anos para fazer isso. Não. Nós tivemos, a primeira etapa foi esse processo de aprovação do projeto e do layout da escola para a comunidade escolar. Nós fizemos a apresentação para a comunidade, foi em 2016, 17, final de 2016 para início de 2017. A comunidade apresentou uma série de sugestões que foram incorporadas ao layout do projeto. Para poder desenvolver os projetos dessas unidades de ensino, nós também trabalhamos com captação de recursos.
Sim. Né? A empresa que está desenvolvendo os projetos das unidades de ensino é a empresa Loft. A captação de recursos para desenvolver os projetos, feito com a Loft, foi via Finisa. O Finisa ele começou a ser desenvolvido e encaminhado para nós no final de 2018 para início de 2019. Né? Nós assinamos o contrato com a empresa Loft e ela começou a desenvolver os projetos para poder desenvolver as ações que estavam todas encaminhadas, das obras do BID, né, até as obras do próprio Finisa, inclusive, a partir do... Fechou o processo de licitação, porque eu não posso licitar antes que eu tenha o órgão financiador. Né? Então, nós fechamos o processo de licitação lá para... Você lembra? Outubro, por aí, eu acredito. Foi final de outubro que a gente teve a empresa. Desde aquele momento, nós apresentamos toda a demanda para a empresa e ela está desenvolvendo esse conjunto de projetos. Então, assim, não se trata da gente não fazer uma captação de recursos sem um planejamento. Uma captação de recursos ela é feita a partir de uma necessidade. Então, a gente apresenta um plano e um programa de necessidades para fazer a captação de recurso, mas não um desenho arquitetônico com projetos elétricos, mas o prazo estruturais do contrato, e etc. Você acabou de falar aqui, não conseguiu usar o recurso do Finisa, por quê? Porque não tinha os projetos prontos no prazo, então o recurso do Finisa encerrou os prazos, você teve que trocar o recurso. E então, digo mais, vereador Mazinho, porque a Jacinta, então vamos voltar. Ela estava dentro do escopo de programas e projetos do Finisa, Então aprovado pela Caixa Econômica junto à Prefeitura. Então, foi agora retirado. Então, isso é bom informar. Foi agora não, vereador. Foi agora, 2018, 2019. Foi retirado do Finisa, estão buscando agora utilizar o recurso do BID, que é outro recurso que está vindo. Deixa eu só dar uma contextualizada. As discussões do Finisa são 2017. 18, 19, quando entrou o dinheiro na conta. Mesmo tempo, caiu foi ao mesmo na conta. tempo. BID e Finisa. O BID está entrando na conta BID agora, não entrou no final ainda do não. ano, Não. no início desse. BID não entrou ainda não, O que eu estou falando é, Finisa, 2017 aprovado, 2018, 2019, entra na conta as parcelas fracionadas. A demanda do Romão é datada de 2013 para 2014. No mínimo 5 anos em que a Prefeitura poderia ter feito com recursos próprios. Lógico. O que a gente precisa debater na cidade de Vitória é por que não foi usado o recurso próprio? Por que se argumenta que não existem duas cidades e em outros bairros se faz com recursos próprios? Inúmeros equipamentos públicos, e quando é no Romão, não, vou esperar o Finisa. Mas o Finisa tem um problema, então vamos esperar o BID. Não, o BID acabou o mandato. Acabou o mandato. Eu quero só me alegrar que chegou o ano da eleição. O ano da eleição tem projeto, o ano da eleição tem lançamento de obra, o ano de eleição tem edital, tem tudo. Que bom. Por um lado, eu queria viver em anos de eleições, para que as coisas em Vitória acontecessem. Assim, só queria fazer um registro aqui, que se nós tivemos um atraso na captação de recursos para a cidade de Vitória, do BID do Finisa, mas não teve atraso, nós tivemos um processo, que é um processo burocrático e legal, que envolve esta casa. Não, secretário, você me desculpa, então, mas essa casa aprovou, essa atual legislatura aprovou o mais rápido possível, o dinheiro está na conta. Não, agora é importante responder, porque é fundamental responder, mas o mandato passado eu estava aqui. Eu votei contra. A pergunta tem que ser direcionada para os vereadores que estavam aqui, que hoje são da base do prefeito, que insistiram em sentar em cima do BID. Que a cidade de Vitória sabe muito bem que a secretária não é Davi. A secretária deixou claro que houve um atraso na tramitação do BID na casa pela legislatura passada, deixando bem claro. Não são o vereador Mazinho, vereador Parrino, os vereadores da legislatura passada. Eu só peço que apure a votação da passada. Nós aprovamos aqui em menos de 2 meses. Mas ela está falando da legislatura passada. E é importante, porque tem vereador que hoje defende a gestão e que foi um dos que votou contra. Essa legislatura atual ela é totalmente pró-cidade. Projetos como esse, a gente aprovou rapidamente, não deu nem 2 meses de tramitação, foi aprovado, o recurso entrou na conta da Prefeitura em março de 2018, 38 milhões de reais a primeira parcela. Infelizmente, a Prefeitura demorou 1 ano para gastar a primeira parcela, ou seja, nesse período era para ter gasto as 5 parcelas de 38 milhões, até hoje não conseguiu gastar.
O contrato já foi retificado 3 vezes os prazos devido à incompetência de se gastar o dinheiro. Então, assim, a culpa não é da Câmara. É bom deixar isso bem claro, não é dessa atual legislatura. A atual legislatura aprovou com celeridade total a autorização tanto para o BID quanto para o Finisa. Agora é a questão burocrática ou de competência administrativa da própria Prefeitura. Eu vou passar para o item 2 da pauta, Mas eu não que é o... responder. Não, mas a gente está... Vereador Mazinho, posso fazer o... Fala. Não terminei. Depende, filho. A secretária quer terminar e depois eu te passo para você terminar e eu vereador, passo para o item 2. Não, se for recursos dessa obra do Irmã Jacinta, pode. Foi isso que a gente combinou. Não, entendeu? é porque foi falado a respeito Da da legislatura aprovação do BID. na legislatura, da votação na legislatura passada. Mas isso é E superado eu- já, Vinícius. Está bem e claro eu que essa estava legislatura... na legislatura passada, eu só gostaria de fazer uso da fala. Lógico, pode falar. A secretária antes parece que vai fazer a resposta. Deixa ela concluir, você eu fala, faço, mas né? isso é passado, já foi esclarecido que essa legislatura não é responsável por isso, que a gente aprovou com celeridade total a pedido do prefeito, a pedido da Ok. prefeitura, porque a gente entende que os 200 milhões de reais do Finisa são importantes para a cidade. Secretário, pode concluir, por favor. Acho que só para poder concluir, porque eu acho que é preciso que o legislativo conheça como é que se tramitam as coisas, porque acho que tem uma observação feita por vocês que eu não posso não fazer comentários aqui, né? Acho muito grave quando vocês trazem a informação da falta de planejamento e organização da Secretaria de Educação. Não, a gente não porque falou se trata Secretaria de disso. Educação, Falou não. A prefeitura. gente fala gabinete do prefeito mesmo. Falando da prefeitura, esse Não estamos falando projeto secretaria, do não. Finisa, Pelo contrário. ele foi assinado pela SEGES. O Pelo secretário responsável pelo contrato é a SEGES. Então, Secre- eles que são responsáveis para administrar esse contrato. Então, se eles não têm planejamento para executar o contrato, é a prefeitura. Quem assinou o contrato foi o prefeito e tem uma cláusula específica no contrato que fala que a responsabilidade da gestão do contrato é da SEGES. Mas, assim, só para poder... Então, eles que são Só responsáveis para pelo planejamento. fazer observações aqui. Secretário. Quando a gente fez a captação dos recursos do Finisa, nós temos vários objetos no processo. Vários objetos. Sim. Nós temos de compra de equipamentos, reforma de unidades de ensino e conclusão de obras das nossas unidades escolares. Sim, gestão. Né? Quando a gente faz o financiamento, a gente tem identificado no processo de financiamento qual é o objeto, que a Caixa Econômica aprova o que a gente propõe ou não aprova, de acordo com o limite que ela estabelece no financiamento. Né? Só para deixar isso claro. Porque sabe disso. todos esses processos são todos organizados por nós. Só o ano passado, na Secretaria de Educação, nós executamos 18 milhões de reais do Finisa. Sim. Né? Então, eu só queria deixar meus parabéns Era para ter executado ao 200. corpo técnico da Secretaria de Educação. Conheço Eli se faz presente, Carminha se faz presente, são servidoras de antes da própria gestão. Estão lá por competência. Tenho meu questionamento ideológico de muita coisa na Secretaria de Educação, mas não posso falar da moralidade, da idoneidade. Estamos falando da decisão de governo. O problema de Jardim Camburi foi resolvido com uma decisão de governo rápida. O colégio deveria reformar, não ficou pronto, aluga um imóvel, começa a reforma. Reforma urgente, burla todo o procedimento normal, porque é uma obra emergencial, em 90 dias está pronto, as crianças voltam. Isso que a gente esperava, o mesmo tratamento para o Romão que está sendo dado à criança de Jardim Camburi, que está sendo devidamente dado o tratamento, ok? Assim, eu acho que Vamos voltar para o ponto de já pauta, que você secretária, citou, para a gente voltar só aqui. porque o vereador citou o ponto, assim, para falar de medidas e de soluções rápidas, nós temos aqui uma comunidade, que é a comunidade da escola Adilson da Silva Castro, que nós também estamos fazendo obras lá emergenciais e que nós, inclusive com o apoio e a participação intensa do Conselho de Escola, buscamos um imóvel, levamos os estudantes para esse imóvel para poder a gente desenvolver as obras da unidade de ensino. Então, não estou falando aqui do tratamento que a gente oferece para um território e não oferece para o outro, não. Até porque a gente tem na cidade de Vitória o processo de acompanhamento e desenvolvimento, que é feito, inclusive, com o apoio dos conselhos de escola e lideranças comunitárias. E as lideranças comunitárias dos conselhos de escola são extremamente atuantes nesse sentido. Né? Vamos andar, porque Vereador a Mazinho. Gilson de Castro está na pauta também. Vereador, tá? minha fala vai ser bem Tá na rápida, pauta. vereador. Por favor, vereador Vinícius. Então, só para fazer um esclarecimento,
Na legislatura passada estive presente, acho que o vereador Davi esteve presente, o vereador Vice-líder do o prefeito. vereador Mazi não estava presente na legislatura passada, acho que o Parrini também não estava, não. Foi enviado para esta casa um projeto Do BID. de autorização do BID. Ok. Né? E quando a secretária disse de que esta casa, naquele momento, dificultou, mesmo porque a casa votou contra, eu votei a favor, e vários outros vereadores votaram a favor. A casa votou contra, eu respeito o voto do vereador, mas só para Ei, fazer um votei a esclarecimento. favor também, junto contigo. Sim, a casa e mais um grupo de vereadores, que era a maioria, votou contra. Então era só isso, vereador Mazinho. Não, Porque naquela legislatura, o atraso dos investimentos para a cidade de Vitória ocorreu em decorrência da votação contrária ao projeto na legislatura passada. Só para deixar isso bem claro, de que votei a favor, inclusive o vereador Davi também votou a favor, foi isso, vereador? Então só para fazer esse registro, vereador. Está registrado, e é importante que esse atraso é importante por quê? Porque deveria, por esse tempo ser maior, ter uma cartela de projetos prontos para poder executar quando o dinheiro entrasse em conta e não foi feito. Então fica registrado isso também. Nosso segundo ponto de pauta é em relação à MF Paulo Regos Flei. Eu tive presente também nessa MF, fizemos relatório pela Comissão de Obras, e essa daí é a unidade provisória, né? Ela é de madeirite, num lugar muito improvisado, uma situação assim, das piores que eu encontrei nas escolas da cidade. Fica nesse terreno aqui, que é praticamente um sítio. Tudo de... Essa aqui é a entrada da escola, campo de areia. Aqui tinha esgoto a céu aberto quando a gente fez a visita. Aqui, ó, esgoto a céu aberto na visita dentro da escola. Isso aqui é a estrutura da escola. Tinha um muro caído. Qual bairro? Tinha um muro caído. Isso aqui é em Anguetá. Estrutura toda horrível. Ó, madeira sendo trocada porque a situação das piores possível. Todo mato para todos os lados. Então telhado, vazamento no telhado, quando chove não tem aula. Isso aqui é tudo de madeira. Então essa é a situação dessa escola. E aqui é o resumo da obra que está sendo feita desde 2011. Se assustem, senhores e senhoras, desde 2011 a obra. São 9 anos de obra. Então, primeiro teve uma primeira etapa, no valor de quase 7 milhões. Foi rescindido esse contrato, foi feita uma nova licitação, no valor de quase 5 milhões. E agora, nesse momento, exato momento, encontra-se paralisada a obra. A gente tem aqui um documento da Secretaria, informando no site da Transparência, no histórico da site da Transparência, que a situação da obra hoje tem 50,24% de execução. Na verdade, eu acho que tem muito mais, porque a gente esteve presente lá. Mas esse aqui é o site da Transparência, o último andamento, não está desatualizado. Porque a execução é de cada contrato. Isso. A gente identificou lá que tem, eu acho que quase 80% pronto a escola, e encontra-se o contrato rescindido, aguardando nova licitação, e aqui o termo de rescisão feito unilateralmente entre a Secretaria com a empresa. Então, é outra situação que a gente gostaria de saber, porque é inadmissível que a gente fique com uma escola naquela situação, as crianças estudando naquela situação que a gente mostrou ali, e uma obra demore tanto tempo assim. Nós temos quase 9 anos de obra, e agora, nesse momento, enquanto-se paralisada, ou seja, vai demorar mais alguns anos para a gente conseguir entregar aquela escola para as crianças. Várias gerações já saíram da escola, já foram para outras escolas. Tem gente até que provavelmente já está até trabalhando, já passou de faculdade, já deve estar trabalhando, e a obra não fica pronta. Então, a gente gostaria também, secretário, de tratar desse ponto. Já tem, inclusive, uma solicitação de fiscalização feita pela Comissão de Obras no Tribunal de Contas para analisar todo esse arcabouço legal aqui desse procedimento, porque a comissão entendeu que ela não tem capacidade técnica. A gente tem apenas um engenheiro aqui na casa,
O engenheiro deu um parecer técnico dizendo que a sugestão dele é que caminhe para o corpo técnico do tribunal para poder apurar profundamente de quem é a culpa. Se a culpa é da empresa, se a culpa é da Secretaria de Obras, se a culpa é da Secretaria de Educação, mas alguém é culpado de uma obra ficar 9 anos e ser licitada 2 vezes com dinheiro público. Ó, daqui a pouco vai para seus já passou de 10 milhões de reais gastos para se construir uma escola. Poderia ter construído 3 escolas, né, nesse período e nesse valor. Então fica aqui nosso questionamento para saber como é que está a situação, o que a Secretaria está pensando em fazer para resolver a situação da MF Paulo Regis Freire. Aí vereador Davi, gostaria de passar direto para o secretário. Bom, o bairro Anguetá também está do lado de lá, secretária. Por mais que queiram dizer que a cidade é uma só, unificada pelas ações, pelo tratamento, ela fica do lado de lá. O lado em que a obra não sai. A gente não sabe qual é a cabeça de bode que está enterrada aí embaixo, porque a obra não acontece. E o clamor daquele povo, que, diga-se de passagem, é o bairro que no ano de 2017 teve o maior número de casos de abuso sexual infantil na cidade de Vitória. E eu não posso deixar de entender que há uma relação entre a falta de equipamentos públicos, falta de olhar do poder público, em todas as instâncias, secretário, municipal, estadual, federal, sobre aquele bairro, para que a gente consiga reverter essa triste realidade. Então, a pergunta é quando que o morador, o pai, a mãe do bairro de Anguetá vai poder ter o seu filho ali na escola, estudando. Assim, acho que a primeira observação que eu faria foi preciso fazer uma observação com relação à afirmativa dos senhores de que não existe investimento naquele território. Eu posso dizer, inclusive... Secretária, vamos ser mais dos senhores. Eu não falei isso em nenhum momento. Você pode falar que foi o vereador Davi, mas os senhores não. Senhor, eu falei que tem pouco. Vamos tentar... E tem pouco então, mesmo. Vamos lá. Prestar então, mais atenção nas falas, por favor. Vereador Davi, se não foi o senhor, vereador Davi. Okay. Porque cada um está fazendo uma fala aqui. Você tem que direcionar para a pessoa que está falando, não sem os problemas, senhores. Sem problemas. Vocês. Até porque, naquele território, nós entregamos o CEMEI Silvanete, nós estamos fazendo a obra da Escola José Lemos de Miranda, a construção da quadra da unidade de ensino, nós realizamos e fizemos a construção da Escola Alvimar Silva. Eu estou falando de todo aquele território da cidade. Estou falando de uma série de serviços. Então, quero dizer o seguinte, a atenção à escola Paulo Freire, sem dúvida nenhuma, é um desafio grande que a gente tem. Agora, esse desafio ele não é imposto pela boa ou má vontade do poder público. Nós sabemos, e aí os senhores, como legisladores, são, portanto, conhecedores e fiscalizadores da lei, sabem que uma obra pública ela é feita por um processo público de licitação. Nós tivemos, nas 2 empresas que desenvolveram as obras na Escola Paulo Freire, nós tivemos uma questão complexa. Nós temos uma legislação que ela permite que uma empresa de pequeno porte, pós concluído o processo licitatório, ela possa entrar e fazer uma proposta, inclusive dando descontos especiais. Lamentavelmente, na escola Paulo Freire, nós tivemos este fato ocorrido e fez com que uma empresa que ganhou o 2º procedimento de licitação, inclusive da escola Paulo Freire, não teve condições de tocar a obra. Nós tivemos uma série de problemas associados a isso, de não execução, de pedidos e pedidos de aditivo daquela obra, de pedidos de medição de coisas que não era correspondente ao que estava sendo executado, de inúmeras advertências e reuniões feitas pela Secretaria de Obras com o acompanhamento da Secretaria de Educação com a empresa, que nos levou a um processo de rescisão unilateral muito complexo que esta casa, de alguma forma, acompanhou. Secretário de Obras, acho que o ano passado,
ou ano retrasado, teve aqui, inclusive, prestando esclarecimentos sobre isso, mostrando que a gente adotou todo o procedimento legal associado ao processo, com todo o direito de defesa que a empresa tem antes de ir para uma rescisão. O processo de rescisão daquela unidade de ensino, nós demoramos 8 meses para fazer rescisão, porque, legalmente, a empresa que a gente está fazendo a rescisão unilateral tem todos os prazos e tempos de recursos destinados. Né? Então, esta é uma questão que nós temos extremamente complexa lá. Nós vamos proceder lá uma terceira licitação. De fato, uma terceira licitação. A primeira empresa, ela saiu, foi rescisão amigável, saiu a pedido por dificuldade de desenvolvimento financeiro. Quando nós assumimos a Secretaria de Educação, aquela obra, ela, apesar de ter sido iniciada, ela não tinha licença ambiental, nós tivemos que canalizar nascentes, remover as mangueiras, transportar os ninhos das corujas, para a gente conseguir dar continuidade à obra daquela unidade de ensino. Ela tinha uma complexidade muito grande que nós tivemos que cuidar dela quando nós entramos na gestão, com todos esses detalhes. E, num processo de licitação, o poder público não escolhe a empresa. A gente tem uma legislação nesse país que fala de um processo de concorrência pública. Né? E nós tivemos uma situação desta natureza com uma pequena empresa que participou desse processo e não teve condição de dar prosseguimento à obra. Então, este tipo de dificuldade, ela atrapalha completamente a nós, em especial a comunidade escolar, para poder ir para um espaço educacional que pudesse ser extremamente adequado, que é para isso que a gente luta. Né? Então, assim, essa é uma dificuldade que nós estamos atravessando juntos. E aquela comunidade, a comunidade em Anguetá, ainda no mês de novembro do ano passado, nós nos reunimos numa agenda pública com os pais, à noite, naquele território, levando todas as informações e esclarecimentos a esse respeito, com datas, né, com encaminhamentos de ciclos e períodos que a Secretaria de Obras vai fazer o novo processo de licitação. Inclusive, com o anúncio de pedido de indenização da empresa última que abandonou a obra por uma avaliação de qualidade e eficiência feita pela própria Secretaria de Obras. Então, lá a gente tem uma questão que é muito complexa, que independe do desejo, né, e da vontade do prefeito, da secretária de Educação, da direção da escola ou do líder comunitário. Como é que nós temos a legislação desenvolvendo e acompanhando os procedimentos públicos de licitação existentes. Secretária, eu vou passar algumas informações para o Salão de Vitória, porque, às vezes, culpar a legislação é muito fácil, né? Mas, em média, 60% dos problemas nas obras públicas não é a licitação ou a empresa, são os motivos que deram a licitação: projetos mal feitos, mal elaborados, termos de referência sem especificações técnicas e por aí vai. Vereador, então, são vários problemas que envolvem uma licitação. Posso fazer uma pergunta? Só um momento. Eu vou te passar, mas só para eu concluir isso daqui. Esse caso específico, a empresa esteve aqui também, nós abrimos na comissão a empresa para falar, o secretário de obras para falar. A empresa, a todo momento, argumentou que ela estava pronta para tocar a obra, estava tocando a obra, que houve forças internas dentro da prefeitura, dentro da Secretaria de Obras, dentro de outras secretarias, que não permitiam que ela tocava a obra. Isso, né, você não é secretário de Obras, então a senhora não tem nem como se manifestar em relação a isso. Eu também, como advogado, eu não julgo ninguém. Então, por isso, a gente trouxe o secretário de Obras para se defender e, no final das contas, a gente entendeu o quê? Que um fala uma coisa, o outro fala outra. Por isso foi encaminhado o ofício 225/2019 para o Tribunal de Contas do Estado, e quem vai apurar de quem é a culpa é o Tribunal de Contas. A empresa argumentou aqui nesse plenário que ela não aceitaria rescisão porque ela estava pronta para finalizar a obra, inclusive faltava pouco para finalizar, e é a parte, inclusive, mais interessante para a empresa concluir a obra. Eu estive lá com a equipe técnica aqui da Câmara, identificamos diversos funcionários na obra trabalhando, e teve uma rescisão lateral, inclusive a empresa entrou com uma ação judicial para retomar a obra. Então, quer dizer, é um negócio mais amplo, a discussão é mais ampla, e eu acho que essa briga só prejudicou, ao final, aquela comunidade. Essa briga entre prefeitura e empresa só prejudicou a comunidade e vai continuar prejudicando a comunidade.
porque a empresa judicializou, aí não vai conseguir fazer uma nova licitação, porque eles vão entrar com a comunidade de segurança, ou seja, a comunidade de Anguetá vai ficar mais alguns anos sem aquela escola. Então, esse é um grande problema, né? Não é simplesmente botar a culpa na legislação. Vereador Vinícius, você gostaria de se manifestar? Sim. Secretária, todo esse processo, essas etapas que estão ali expostas ali no projetor, de 2011 em diante, aí até os dias de hoje, essas licitações, essas ações e licitações foram conduzidas pela Secretaria de Educação ou pela Secretaria de Obras? Não. A competência de proceder os processos licitatórios é da Secretaria de Obras. Então, é a Secretaria de Obras Exatamente. que estava conduzindo esse Todo o processo processo. todo. Todo o processo. A Secretaria Toda a de- fiscalização, Mas tudo feito pela quem Secretaria de Obras. assina como modelo de despesa e quem responde é a secretária de Educação. Não, sim. E, vereador porque Vinícius, eu só essa é a quis tirar questão. uma dúvida Não, é de importante, só deu quem importante. está Só deu conduzindo importante. os processos de licitação, porque foi exposto ali, e vocês estão fazendo um excelente trabalho Mas de o engraçado... dialogar sobre isso. O- Agora, precisamos ser justos. Não, mas Ok, eles estão a todo identificar momento Não, a gente já exatamente- convocou, o secretário já veio. Já foi Ok. Na convocado, época, o que é a Sérgio Secretaria Sá. de Obras Não tem é que dificuldade nenhuma, não. que Mas- conduziu esse processo. Mas olha que neste período interessante, inteiro. na hora de E con- buscarmos uma solução para isso. Na hora de conversar com a comunidade, quem foi a Secretaria de Educação. Não foi a Secretaria de Obras. Você vê que a Prefeitura de Vitória, extremamente enciumada com a candidatura, pré-candidatura do Sérgio Sá, na hora de conversar com a comunidade, opa, tira o Sérgio, manda outra pessoa. Não, de É forma isso que a nenhuma. gente precisa entender sempre o que está Vamos focar acontecendo. aqui pra Ele gente- poderia De forma ter ido nenhuma, também, só vereador. só um Não. momento, vereador Davi. Existe quem faz a reunião. O secretário deixou bem claro. Nós fizemos Não, é uma importante reunião. saber o seguinte, que tem problema no processo licitatório, tem problema na execução do contrato. A Secretaria de Educação também é responsável por fiscalizar isso, porque ela não pode fechar os olhos com uma construção de uma escola, ela tem que acompanhar a construção de uma escola, não pode fechar os olhos, não pode fazer vista grossa. E a situação hoje é que as crianças em Anguetá estão sem escola. Nós temos que ter uma solução. E a solução hoje me parece muito difícil, porque tem uma licitação a se fazer, vai ter que fazer novo levantamento de tudo, vai fazer nova planilha, vai ter que fazer Concluiu. nova... Já está concluído, vai ter que licitar. Posso só comentar? Só concluindo, a empresa tem um mandado de segurança pedindo para voltar para o contrato, ou seja, não aceitando a rescisão que foi feita unilateralmente. Então, nós temos um grande problema, um grande imbróglio, que não vai ser fácil resolver, secretário. Qual a previsão que você acha que vai se resolver essa questão? Olha só para voltar aqui para um esclarecimento para o vereador Davi. A reunião que nós realizamos com a comunidade no mês de novembro, à noite, naquela escola, foi acompanhado pela Secretaria de Obras. Tá? Estava lá secretário de obras, subsecretário de execução de obras, estava lá subsecretaria de projetos na reunião, junto com a nossa equipe de educação. Nós fizemos a reunião conjunta. Tá? Então, a reunião foi feita de forma Eu conjunta. só estou igual pra aquele esclarecimento. carinha lá do escolinha do professor Raimundo, não sei se é para ser nossa, o captei vossa mensagem. Eu sei da intenção do Vinícius, a quem ele quer atingir, mas a decisão precisa ser dada pelo prefeito. Quem tem a caneta na Prefeitura de Vitória se chama Luciano Rezende. E tem, porque meu partido, trabalhei muito para que estivesse lá, me alegro em muita coisa que tem feito e discordo de outras, e por isso a gente vai fiscalizando. Vamos voltar ok? às questões técnicas importantes aqui, vereador Davi. Secretário, prazo, essa licitação vai para a rua quando? E você tem garantia que essa licitação vai acontecer ou você acha que vai ter uma Aí só preciso proteção fazer judicial? mais uma observação, porque as questões que envolvem o processo de licitação pública, ela é intensamente discutida em todo o território brasileiro. Sim, sim. Né? Não é Eu dúvida sei, o disso. senhor é conhecedor do quanto que a forma como se concede, como se organiza o processo em lei pública, ela é um grande dificultador nosso. Então, assim, quero dizer que a gente tem uma questão de norma e procedimento legal estabelecido pela 8666, que ela traz muita dificuldade para o desenvolvimento das obras e das aquisições públicas. Preciso deixar isso registrado, porque a gente sofre muito com isso. Eu tenho Isso 30 é anos como público gestora notório. pública. Isso é público A gente notório. sofre muito com isso. E aí sofremos nós que somos executivo, né? Vocês que são do legislativo, mas em especial a comunidade e a população.
pela forma como a legislação está construída no nosso país. A gente vai encaminhar a ata com as suas críticas ao da Vitória, que é o líder de bancada, que é do Cidadania, até facilita o diálogo para que ele revise aquilo que precisa ser revisado na licitação. Já tem discussão já a nível nacional de alteração da lei 8666. Todas as casas legais se manifestem nesse sentido. Não, já tem discussão bem adiantada em relação à alteração da 8666. Isso. E aí, com relação ao prazo da retomada da escola Paulo Freire, em reunião que nós tivemos com o secretário Everton, secretário de Obras, o indicativo é que o processo de licitação da nova unidade de ensino se dê agora a partir do mês de abril. Ele, inclusive, teve numa agenda, há 2 semanas atrás, lá na comunidade, conversando a respeito disso. Então, a gente está acompanhando esse dado para ver que outras medidas nós vamos utilizar no território. Está em análise isso, considerando esse processo que nós estamos atravessando. Tá, ok. Alguém gostaria de falar rapidamente sobre essa situação? Podemos passar para o terceiro item de pauta, que eu acho que é um item mais abrangente, que aí vocês poderiam se manifestar. O próximo item, secretário, é a climatização dos CMEs das MFs de Vitória. Em janeiro de 2018, foi iniciada uma fiscalização efetiva por essa casa, o vereador Davi, eu, vários vereadores, em relação ao calor que se abateu sobre a cidade, sobre várias escolas de CMEs que não teriam ar-condicionado. Nós visitamos algumas no ano passado, CMEI Rubem Verflute Gomes, Orcalina Nunes de Andrade, Isaura Marques, Zenaide Genoveva, Álvaro Castro Matos, Zilda Andrade, Rubem Duarte Albuquerque, Valdívia Antunes Rodrigues, Pedro Ferrosa, Ronaldo Soares, Leni Borlotti, Gilda Ataíde Ramos, Anísio Espino Teixeira. Aqui, só para, na época das visitas, que a gente aqui, eu quero até deixar um elogio, porque de lá para cá, a Secretaria vem se empenhando bastante, principalmente botar aqueles ventiladores, climatizadores que está ajudando muito a melhorar o ambiente nas escolas. Então, a Rubem Verflute é climatizada, a Orcalina não climatizada, a Isaura não climatizada, a Laude que precisa de nova subestação elétrica, Zenaide não climatizada, Álvaro, são 5 salas climatizadas, 3 não são climatizadas, Zilda Andrade, 8 salas, 5 foram climatizadas, das 8 salas, Rubem Duarte Albuquerque não climatizada, Valdívia, 8 salas, apenas 2 climatizadas, Pedro Ferrosa não climatizada, Ronaldo Alves climatizada, Leni Borlotti, 11 salas, 3 foram climatizadas, Gilda Ataíde Ramos não climatizada, Anísio Teixeira não climatizada, Rita de Cássia, das 15 salas, 3 climatizadas, Geisla da Cruz Militão climatizada, Paulo Regulos climatizada, Odila Simões não climatizada, Alberto de Almeida, 13 salas, 2 só climatizadas, Custódia Dias Campos climatizada, Terezinha Vasconcelos Salvador não climatizada, Cecília Meireles não climatizada, Jaci Alves climatizada e Tancredo Neves não climatizada. É lógico que algumas aqui já podem ter sido aumentadas no estado, porque as visitas foram feitas no decorrer do ano de 2019. Então, como é que está esse andamento? Tem cronograma para as escolas, principalmente aquelas que têm necessidade de subestação de energia, fazer alteração de energia, como é que está isso? Então, puder dar um panorama que geral. Existe uma legislação municipal. A legislação foi objeto de ADIM pela própria prefeitura e já tem suspensão da lei municipal. Tinha uma lei municipal do ex-vereador Gandini que obrigava a secretaria, a prefeitura a climatizar todas as escolas de CMEs. A própria prefeitura entrou com uma ADIM contra a lei do seu mau aliado e derrubou a lei do seu mau aliado. Então, essa lei não existe mais. Então, se a secretária pudesse manifestar sobre essa questão dessa climatização, como é que está o andamento, como é que se tem um cronograma feito, se não tem. E já deixo o registro aqui de parabéns, porque de 2018 para cá, esse dia um cidadão que nem me conhecia me encontrou na rua e falou: "Rapaz, quero te agradecer". O que foi? Estou vendendo um monte de ar-condicionado para a prefeitura. Eu falei: então continua vendendo aí. Eu nunca tinha visto cidadão me abordou na rua. Então, secretária, pode ficar à vontade, pode usar a fala. Nós temos um programa indicado pelo prefeito Luciano, que é o programa de conforto térmico das unidades escolares. A gente tem 2 discussões que envolvem a área da saúde da Prefeitura de Vitória, né? Uma discussão é como é que a gente leva o conforto térmico para os centros de educação infantil e como é que a gente leva o conforto térmico para as escolas de ensino fundamental.
Na educação infantil, nós trabalhamos com 100% já dos nossos centros de educação infantil receberam e já estão instalados e funcionando os climatizadores evaporativos que reduzem em 10 graus a temperatura do ambiente. Nós tivemos Entendendo que o ar-condicionado, a opinião de vocês é que o ar-condicionado não é o melhor mecanismo. Sim. Não é. A gente não é proibido, a gente evita pelo seguinte... a climatização com ar-condicionado, ela pressupõe você vedar o ambiente, né? As crianças, quando elas estão em idade pequena, elas são muito mais suscetíveis ao adoecimento, né? Elas ainda não têm todas as defesas construídas. Então, todos os diálogos que a gente tem feito com os especialistas dessa área, os especialistas recomendam que a gente tenha as crianças, em especial as crianças pequenas, o mais tempo possível em ambientes extremamente ventilados, onde haja essa troca, janelas abertas e etc. Né? A gente tem um adoecimento muito maior quando chega essa época das chuvas e do frio, né? Do que, ainda mais as crianças pequenas com doenças respiratórias e etc. Então, o que nós temos discutido? A gente tem trabalhado, e já foram 100% dos centros de educação infantil, já receberam os climatizadores evaporativos. Depoimento que a gente tem das comunidades escolares, dos profissionais das escolas, das famílias, é extremamente favorável a essa estratégia. Associamos a isso uma série de elementos arquitetônicos para serem favoráveis. Estamos utilizando parede verde, a abertura de janelas, de elementos vazados nas unidades de ensino, para poder ser elementos favorecedores desse processo. Na educação infantil também, a gente tem conversado muito de que o processo pedagógico da educação infantil não pressupõe os meninos dentro de uma sala. Né? A educação infantil tem uma rotina pedagógica das crianças transitando pelos ambientes. Diferente do ensino fundamental, que já trabalha com o conhecimento de forma sistematizada, estruturada. Então, eles têm uma permanência maior na sala de aula, se concentram mais e tal. A criança pequena, não. A oscilação térmica é que é apontado pelos profissionais da saúde como um desafio muito grande. Mas isso também não significa que a gente não tenha centro de educação infantil com algumas salas de aula ou até toda a unidade de ensino climatizada. Exemplo, as unidades que estão em espaços alternativos. Vocês visitaram Geisla da Cruz Militão, que funciona no espaço alternativo provisório, que, pela estrutura arquitetônica, a gente não tem como trazer elementos vazados de conforto. O que nós fizemos lá? Fizemos a climatização da sala de aula. Né? Temos a mesma situação no CEMEI Rubens, na MF Paulo Freire, que a gente estava conversando. Né? Então, a gente utilizou esse elemento. E tem CEMEI que tem sala de aula que a gente climatiza. Porque, mesmo com todos os elementos colocados, a sala de aula recebe um calor tão grande que essas estratégias da arquitetura e esses elementos artificiais de conforto, eles não são suficientes. Então, a gente vai trabalhando isso com essas questões. E no que envolve a climatização das escolas de ensino fundamental, eu já tive também conversando aqui nessa casa sobre isso, é um processo complexo, porque ele envolve rever toda a rede elétrica. Nós vamos concluir até agosto desse ano. Das 50 unidades de ensino fundamental, nós vamos estar com 33 MFs, com todas as salas completamente climatizadas. Né? A gente consegue, nesse período nosso, além dos 100% dos CMEs, as MFs nós vamos estar com 33, com todas as salas climatizadas. As demais, que a gente não tem nem tempo e nem profissionais aqui para poder desenvolver todos os projetos elétricos e executar todos os projetos elétricos, porque não tem nem essa força de trabalho, a gente está com dificuldade para isso. As demais, nós fizemos a instalação dos climatizadores evaporativos, das pinturas especiais nas salas de aula,
né, da troca dos ventiladores de sala, testando um novo tipo de equipamento de ventilador nessas unidades escolares, para a gente poder, nessas demais, que vai levar um tempo maior da gestão para poder climatizar as salas de aula, a gente está levando um conforto térmico também para essas unidades de ensino. Então, é um plano que caminha bem. A gente já fez toda a ata de aquisição dos equipamentos. Eu só não peço os equipamentos, a gente só pega o equipamento quando o projeto elétrico é executado, né? Nós estamos, nesse momento, com 3 escolas com seus projetos elétricos já sendo licitados pela Secretaria. Quais são elas? Nesse momento, nós estamos com Vercenilho, com Joana Dark, Maria Leonor, JK ou Marechal agora? Marechal Goiabeiras. Em andamento, Goiabeiras. Tancredo de Almeida Neves. Tancredo de Almeida também? Neves. Marechal. Tem uma que está terminando o projeto. Não, né? mas é em Goiabeiras. Tanto o TAM... Não, TAM é São Pedro. Perdão. TAM é São Pedro. Ok. TAM é São Pedro. É porque tem Eliseu, nosso tem Eliseu. uma outra... Não, Eliseu é Flá. Francisco Lacerda de Aguiar. O TAM é lá de... TAM é José, o diretor. O TAM eu fui lá também. O TAM está muito ruimzinho. Não, porque tem um outro lá em... O Flá tá show, mas o TAM perguntei tá de bem acabadinho. Goiabeiras. Eu perguntei de Goiabeiras porque quando a gente tinha a pista do aeroporto, atrapalhava inclusive a questão do barulho. O ruído dos aviões incomodava absurdamente o ambiente da sala de aula. Importante você ter falado isso, vereador, porque assim, como é que nós fizemos... de ar facilita. Isso já. Como é que nós fizemos para definir as escolas que a gente está fechando, as 33 que estão climatizadas? Nós construímos uma série de critérios técnicos. Então, como é que era a questão da ventilação nessas unidades de ensino? Tivemos o apoio, inclusive, de engenheiros, de profissionais da área, da próprio Corpo de Bombeiros, que nos ajudaram a pegar os pontos que estavam associados ao calor e à acústica das unidades de ensino e a gente trabalhar com a prioridade dessas 33, que a gente deu velocidade e conseguimos ter força de trabalho para produzir todos os projetos e a gente ainda dá conta de licitar todos até julho para a gente caminhar com essas unidades de ensino. Mas as demais a gente já vai deixar tudo encaminhado para atingir 100%. Soma-se essa prioridade à filiação partidária do vereador da região, que às vezes acaba conseguindo um diálogo maior, como é o nosso eficiente, parabenizo, Deninho. Não, aí, deixa eu só fazer a observação e repetir meu texto. As unidades de ensino contempladas foram... O texto foi meu. Não, mas eu quero só reforçar o meu... O Deninho pela eficiência. Porque isso para mim é fundamental. Os critérios que nós utilizamos são eminentemente técnicos para definir as escolas que entraram na lista de prioridade. O Vercenilho de Joana Vercenilho é uma delas, inclusive. Chovia, a troca do telhado se fazia necessário, também houve a intervenção. Ok. Vereador Deninho. Eu queria só, secretário, o Léo Lares está ali, a Cecília Meirelles tem 2 salas que é insuportável o calor. Insuportável. Eu tive lá 2 salas ali em frente ao pátio que realmente precisam de uma atenção especial. Acho que eu comentei com a senhora aqui na prestação de contas, se eu não me engano. Não sei se a equipe foi lá olhar, mas é uma questão que precisa ser olhada com mais carinho. Porque é um local que é bem quente mesmo ali na Cecília Meirelles. No Monte Belo, aqui em Monte Belo. Lá naquela unidade de ensino, a gente discutiu com a unidade escolar e o conselho de escola, inclusive uma cobertura, né, um pátio, que vai se associar a esse ambiente dessas salas, que vai, portanto, não ter incidência do sol na parede das salas, ampliar a área coberta de conforto e de apoio dos estudantes para a gente poder evoluir com os elementos do conforto térmico da unidade de ensino. E a gente está acompanhando cada etapa dessa ação. Acho que eu até fiz contato com a Marli sobre isso. Eu estou como vice-presidente do Conselho de Escola lá no segmento de comunidade e realmente esperamos que haja uma continuação, uma evolução nesse diálogo aí, que realmente se efetive, porque realmente não tem condições das crianças estarem naquele ambiente. Nós acho que foi esta semana que nós entregamos a ordem de serviço para a empresa, para ela poder executar a parte... Porque eu comentei com você, né?
comentou na ordem de 70 mil uma milhões. ordem de 70 mil reais para fazer o telhado dessas áreas e etc., que são elementos que vão nos permitir avançar com esse conforto lá na unidade de Só falta ensino. agora pedir que a empresa comece lá, né? A empresa tocar a ação lá. E aproveitar uma outra situação também, é da Zenaide, CEMEI Zenaide, em Jardim da Penha, que tem uma tive demanda lá. forte dos pais e professores, inclusive, em relação ao ar-condicionado também, que o calor também é muito grande naquela Lá unidade. nós fizemos a instalação dos climatizadores. Eu tive lá semana retrasada no CEMEI Zenaide, acompanhando como é que estavam os elementos, Já tá né, com que a o gente tem climatizador associados já, né? aí, já estão todos com os climatizadores. Pedimos, inclusive, para instalar mais 2 ou 3 climatizadores na unidade de ensino, em determinados pontos estratégicos. Estava, inclusive, no dia que eu estava lá, tinham membros do Conselho de Escola e pais acompanhando crianças em horário de adaptação. Conversei um pouco com os pais a respeito disso. Eles trouxeram também um depoimento importante nessa direção. Alguns pais, inclusive, manifestando preocupação. De fato, secretária, a gente tem uma preocupação com as crianças ficar num ambiente da sala muito gelado e depois ir para o pátio, para a área aberta, né, com essa questão toda. Eu também tenho preocupações, o pai dizia. Eu falei que esse é um debate difícil. Cria resistência, sim. E aí, eu acho que esse processo é um processo que eu acho que o diálogo leva a gente a bons entendimentos. Assim. A gente tem dialogado muito com as comunidades, em especial com a educação infantil, sobre esse processo, e a gente tem conseguido construir bons caminhos. Né? Acho que tem sido bons caminhos. O William, liderança de São Pedro, gostaria de se manifestar. Tem mais alguém que depois eu já passo? Léo, voltar para o Léo. Eu queria me inscrever Vanessa, também. por favor, senta por aqui, tem uma cadeira aqui que você fala no microfone e eu olhei atrás, tanto faz. Queria me inscrever também. Vamos tentar ser meio sucinto, pessoal, 2 minutinhos, porque né, nós temos que fechar 4 horas em ponto e ainda tem uma outra pauta. Vereador Mazinho. Pega os nomes na ordem que tem bastante gente. William, por favor. Vereador Mazinho, eu só gostaria de fazer Vereador uma Parrinho, pergunta. por favor. Os itens são só esses mesmo que você vai apresentar ou tem Nós mais vamos algum? encerrar essa primeira e depois nós vamos para a segunda convocação para liberar a secretária para não precisar voltar aqui semana que vem ou na outra semana. Não, mas vai... Aí nós vamos vai tratar da questão de 1, 2, 3, 4 escolas que estão fazendo obras emergenciais de dispensa. Aí é específico das negócios, mas a palavra vai ficar livre, o vereador Parrini quiser falar a hora que quiser, fica à vontade. Eu vou querer me manifestar também. Tá. William, por favor. Boa tarde, secretária. Queria fazer 2 perguntas relacionadas à região da Grande São Pedro. A primeira, sobre o GEISLA, que a senhora citou, sobre a construção, como que está, qual o andamento que está. E a segunda é sobre as crianças da escola Georgina, da Trindade Faria, que inclusive meu filho faz parte, que tiveram que ser transferidas para o Magnólia. Isso está trazendo um grande transtorno. E, inclusive, mais de 80 crianças deixaram de ser matriculadas no Magnólia por causa dessa transferência das crianças do Georgina. E como que vai se dar essa obra também lá no Georgina e como que está o processo do GEISLA da Cruz Militão, que a senhora citou aí, que é provisória. Já tem 13 anos que é provisória e a gente espera muito essas obras lá. Ok. GEISLA da Cruz Militão é uma unidade de ensino lá na região de São Pedro, que a gente fechou o terreno no final do ano passado, né? A gente estava com uma área para ser construída, que tinha um problema que envolvia desapropriação, que era próximo do Neuza Nunes. Depois acordamos lá com a comunidade, identificamos uma área que era utilizada pela CESAM, do outro lado do Neuza Nunes, e aí isso para nós foi excelente, porque a gente evoluiu sem qualquer dificuldade nesse sentido. Aproveitando, as desapropriações foram feitas já? Ali no Neuza Nunes? A do Neuza Nunes, a que envolvia para a construção do CEMEI, não, interrompido, não é mais do nosso interesse, porque nós mudamos a área da construção do Foi para o lado GEISLA. de frente para Neuza Nunes, o lado esquerdo é da Cezan, lá direito tem umas casas para desapropriar. É isso? Mas aí a parte da desapropriação é para uma perspectiva futura de obra para a própria escola Neuza Nunes. Sim. Ok? Então, o que foi desapropriado até agora já vai atender a demanda futura do Neuza Nunes. A outra parte que envolvia a desapropriação, ela estava associada à construção do GEISLA. Só que nós identificamos esse terreno do outro lado do Neuza Nunes, que era um terreno da CESAM, da Prefeitura de Vitória,
que a CESAM começou a discutir a disponibilidade conheço esse dele terreno para a aí, gente, é e lá nós pro mudamos a área, portanto, eu não dependo mais da desapropriação para construir o GEISLA. Né? Isso é uma vantagem. Os projetos do GEISLA foram apresentados à comunidade, né? Nós tivemos lá apresentando os projetos para a comunidade. Nós estamos... Deixa eu pegar só minha memória aqui, tá, gente? Que é muita informação e é importante que eu trabalhe com uma memória correta nesse sentido. Nós estamos... Os projetos lá na CEMOAB foram concluídos agora no final de fevereiro. A gente está entrando agora na etapa de fechar o orçamento dos projetos organizados. A previsão é concluir o orçamento até o final de março, início de abril. Aí nós, com os projetos, as planilhas e o orçamento na mão, nós damos entrada no convênio junto ao governo do Estado. Porque o GEISLA da Cruz Militão, ele vai ser trabalhado com recursos do governo do Estado. Nossa expectativa é tramitar o convênio junto ao governo do Estado, envolvendo até o mês de julho, no máximo, agosto, e aí liberou o recurso do Estado, aí a gente começa a licitação, porque eu também não posso licitar antes que o Estado assina o convênio. Né? Então, aí fecha o convênio, a gente inicia a licitação. A expectativa é que, se a gente não conseguir emitir a ordem de serviço no final deste ano, a próxima gestão ela emite a ordem de serviço. Mas nós já vamos deixar o convênio feito, a obra licitada para ser iniciada lá naquela região e naquele território. Do GEISLA. Do Georgina... nós tivemos, foi uma obra que nós demos ordem de serviço em dezembro, recursos do Finisa, né? Acho que você teve lá no dia da nossa ordem de serviço. Era uma unidade de ensino cuja primeira etapa de intervenção, que deveria ter acontecido num tempo menor no mês de janeiro, num tempo mais amplo no mês de janeiro, envolvendo o telhado da escola, com as chuvas que tiveram e uma dificuldade que nós tivemos com a empresa, a gente teve um atropelo nesse sentido. Né? Nós não tivemos o desenvolvimento da obra acontecendo no mesmo time que a gente havia discutido com vocês o cronograma. Sabemos que teve a intempérie de todas essas chuvas que nós estamos atravessando, que acabou comprometendo aí o desenvolvimento desse cronograma. E, por isso, a gente teve as crianças do Grupo 1 e do Grupo 2, que a gente acomodou nas unidades de ensino, que nós estávamos com vagas disponíveis na região, e os demais estão na unidade escolar. Agora, lá, como é de conhecimento do Conselho, a partir do mês de abril, a gente está levando a instalação das salas para poder acomodar as crianças do Grupo 1, do Grupo 2 ali, para entrar a etapa da obra naquela outro espaço da escola onde hoje estão sendo, né, atendidas as crianças. Nossa expectativa lá, acho que a previsão da conclusão da obra de lá é em torno de 5 meses, 6 meses, né, no máximo. Então, assim, é uma obra que a gente conclui a obra da escola até setembro, por aí no máximo. Ok. Só para adiantar, William, porque tem várias pessoas aqui, a gente tem mais um ponto de pauta grande ainda. Pela questão do prazo, os prazos aí não tem nada, questão de eleitoral, que atrapalha? Não tem impedimento, não. Só não pode fazer novas despesas só não pode fora ter do presença de candidato nos últimos 2 quadrimestres. E não pode ter presença de candidato. Então, a partir de abril também. Isso não é problema, não. Secretária, se a senhora puder anotar, eu vou dinamizar, passar para 3 logo, ela anota as perguntas e depois a gente volta. Vereador Parrini, Jonathan, depois Vanessa Amorim. Léo, você ficou por último, você já tinha falado, eu anotei. Precisa sair? Então, Parrini, Jonathan, depois Valesca, Timóteo. Aí Vanessa volta depois com o Léo. Ok? Parrini, fica à vontade. Bom, cumprimentar novamente a secretária, cumprimentar toda a sua equipe aqui presente. Dizer que a sua vinda aqui é importante, foi importante, esclareceu alguns pontos, né, que mesmo a gente sabendo que quem faz o acompanhamento direto nesses projetos, nessas execuções de obras é a Secretaria de Obras, mas também há responsabilidade da Secretaria de Educação, porque tratamos de escolas, CEMEIs, enfim. Mas a sua vinda aqui foi importantíssima e, como de costume, não foi
colocada ali pelo vereador Mazinho, mas eu não poderia deixar, até porque eu estou aqui desde o início da reunião da comissão, eu não poderia deixar de fazer um questionamento sobre o Jaci Alves Fraga, em Taboazeira. Eu gostaria de saber da senhora como andam as obras, como é que está o cronograma. Há uma cobrança muito grande dos moradores para conosco, e eu também tenho me empenhado nisso, em estar respondendo e também estar cobrando, junto à secretaria, a execução e entrega daquela obra. Jonathan. Secretária, boa tarde. A minha pergunta vai ser bem breve. Primeiro que no dia 14 de setembro de 2018, eu fiz uma crítica, uma cobrança a respeito da creche do Dr. Pedro Felrosa, no bairro Bonfim. Quero só parabenizar por questão de justiça, porque eu sou assim, eu critico, mas na hora que faz o serviço eu agradeço. Então, parabéns, ficou excelente o nosso telhado ali na creche Pedro Felrosa, no bairro Bonfim, e eu espero que a prefeitura continue tendo essa competência, porém de forma mais rápida, não tão demorada como foi. Mas agradeço também ao vereador Mazinho, que destinou uma verba para lá. A outra coisa é a minha discordância do colégio Irmã Jacinta ali no Romão, que a senhora citou, que precisa ser demolido. Pelo que eu vi e acompanhei aquele espaço, até a prefeitura demolir, construir, e tem essa mania da empreiteira, ela pega e no meio do caminho ela para, depois tem que contratar outra empresa, leva mais um bom tempo. Então, eu não concordo, esse é o meu posicionamento, da demolição. Acredito que apenas uma reforma seria o suficiente, até mesmo que o espaço é pequeno. Se for construir uma nova, vai ter que se adequar à nova legislação, questão de acessibilidade, e ali já não tem espaço suficiente. O problema não é estrutural, o problema é espaço. E a última pergunta, se a prefeitura, por acaso, na questão da economia da energia, se vai haver painel solar também nas redes municipais, para poder amenizar um pouco o custo, já que está tendo tantas construções e colocando um ar-condicionado, acho que seria importante ter o painel solar também, incluso nessas unidades de ensino. Obrigado. Secretário, passar para a Valesca Timóteo, que é a nossa... Finalizar as 3 falas, a gente passa para o secretário, depois passa para os outros 2. Valesca, a gente está com saudade de você, tá? Boa tarde. Primeiro, deixar evidente que a Valesca que está falando aqui é a Valesca mãe, não é a Valesca sindicalista, porque eu tento separar um pouco esses espaços e me senti um pouco provocada, primeiro, a pontuar e parabenizar que, sim, pelo menos no CEMEI que meu filho está estudando, né, foi colocado, sim, o climatizador. Achei ótimo, achei super acolhedor. Nós chegamos à escola, né, com meus 2 bebês, que eu tenho 2 bebês na rede. Fiquei, assim, me senti reconhecida e aquela necessidade atendida naquele espaço coletivo, concentrando várias crianças na recepção do primeiro dia letivo. Em contrapartida, na hora que eu subi a rampa, cheguei na sala do grupo 2, que é a sala do meu filho mais novo. E aí me senti logo incômodo que eu precisei, e é sempre o caminho que eu faço, primeiro buscar a gestão da unidade de ensino para o diálogo. Eu acredito que o que a gente precisa muito é zelar pelos nossos espaços e as disputas desses espaços de forma coerente. Então, fui para a unidade de ensino, dialogar com a gestora, procurei, inclusive, a representação de pais naquela unidade de ensino, para levar uma demanda, que foi o quê? Eu cheguei na sala de aula, de 3 ventiladores de teto, 2 estavam sem funcionar para acolher as crianças no primeiro dia. Então, busquei esse diálogo. No dia que eu tive o diálogo, já foi informada que já estava o agendamento previsto com o técnico para consertar, mas, mesmo assim, gostaria de trazer aqui uma demanda que acho que é necessário a gente observar nesses espaços. Nós estamos com climatizadores nas áreas comuns, que são nos parquinhos, nos refeitórios, né, nas áreas abertas, mas as salas de aula ainda estão bem quentes. Por mais que tenham ventiladores de teto, elas não dão conta, elas não são suficientes para esses bebês. E aí nós estamos falando de crianças que... Valesca, desculpe interromper, fala o nome da CEMEI. Tá, CEMEI Terezinha Vasconcelos, né, que é o CEMEI TVS.
o que tem na sala de aula ainda não são, por mais que tem janelões, uma janela ampla para essa circulação, não dá conta, porque é uma área que não tem uma circulação efetiva de ar. Então, as crianças, exatamente por elas estarem nesse processo de locomoção constante, exploração e apropriação do espaço, que é a educação infantil, ainda assim não é suficiente ter 3 ventiladores de tetos, ainda mais com a arquitetura e o projeto elétrico da época, que não é suficiente mesmo. Então, acredito que nós precisamos ainda de um carinho com essas salas de aula da educação infantil, que esse climatizador, ele não dá conta, ele dá conta da área comum. E quero parabenizar, e preciso registrar, porque senão parece que nós só vemos os pontos negativos. Não, é um ponto positivo que eu observei desde o dia que eu adentrei a unidade. Mas ainda precisamos avançar nas salas de aula, que nós estamos com um processo ainda insuficiente para acolher de forma satisfatória e garantir aí a plenitude desse acolhimento das nossas crianças. Obrigado, Valesca. Vou passar para a secretária, mas antes eu queria até complementar a fala do Parrini. Nós tivemos lá no terreno onde tem um esqueleto da Jaci e tem um muro que está concluído. Fizeram um muro. Peço à senhora que encaminhe lá uma fiscalização, porque o muro está concluído, mas foi muito mal feito. Já tem uns rachaduras, área aquilo ali está com problema. Tem que dar uma olhada, porque tem que cobrar da empresa que está no prazo de garantia ainda. Então, cobre da empresa, porque o muro não ficou legal. Nós fiscalizamos o muro inteiro lá, eu e o vereador Parrini, e não ficou legal. Em relação a Teresina, nós estivemos lá também, na CEMEI, realmente muito quente. Estivemos lá no dia 8/11 do ano passado. Valesca, realmente a situação é muito calor, a gente foi em todas as salas de aula e realmente precisa de um olhar mais cuidadoso lá. Então, secretária, obrigado, pode ficar à vontade. Tá. Vou começar pela última, porque é bom que fique na nossa memória as observações, com relação a cuidar da manutenção do equipamento da sala. É uma responsabilidade da escola, né? Valesca é extremamente atuante em todos os aspectos, sabe que nós passamos um recurso vultuoso para as nossas unidades de ensino e quem faz esse tipo de reparo no ventilador, na sala e etc. é a própria unidade. Espero que, depois que você fez a observação, tenha sido recomposto e, se tiver necessidade de mais equipamentos, a diretora aciona a nossa equipe, a gente orienta. Tem unidades de ensino que estão experimentando outros tipos de ventiladores, que é um ventilador que tem 2 bases laterais, que ela gira assim e ainda o ventilador gira numa outra posição. Então, nós estamos testando outros tipos de equipamento para dentro das salas de aula, para poder também avançar nesse sentido, mas avisa a direção da escola que, se mesmo com a recomposição das peças que ela fez, tiver necessidade de mais elementos, ela nos aciona, que a gente vai falando de outras experiências e experimentos com ventiladores dentro das salas de aula que estão avançando muito. A utilização do climatizador evaporativo é porque ele resfria as paredes. Como ele resfria as paredes, ele evolui com conceito térmico e com conforto térmico, inclusive para dentro da sala de aula. Mas é bom a gente ficar atento o tempo inteiro, né, para ver que mais elementos precisam estar associados a isso. Mas, se não estiver bastando, aciona que a gente entra orientando a utilização de mais pontos de ventiladores ou até de experimentar esses outros que a gente já está experimentando em muitas unidades de ensino, para mudar aquele ventilador de teto. A gente está com outras experiências para dentro das salas. Mas, ok, boa observação. E é legal a gente ouvir que você também percebeu o conforto, né? Porque, né, a gente faz os movimentos todos apostando que eles vão dar certo, com todos os depoimentos técnicos nessa direção, e a gente ouvir isso de você, que a gente sabe que é uma mãe presente, crítica, que acompanha, né? Ter atestado esse conforto é muito bom, a gente ter esse retorno favorável. Com relação às observações feitas pelo vereador Parrini, acho que assim, é bacana o que você traz, primeiro porque me dá a oportunidade de eu dizer nesta casa como é que a Secretaria de Educação acompanha as obras que a Secretaria de Obras faz. Nós temos reuniões quinzenais na Secretaria de Obras. A equipe de gestão da SEMI, com a equipe de gestão da CEMOAB, quinzenalmente, a gente senta
e avalia cada uma das obras, cada uma das etapas, das entregas, do cronograma, da dificuldade de execução. A gente faz isso com frequência quinzenal, para que a gente possa cuidar preventivamente do problema. Imagina, hein? A gente faz reunião quinzenal e ainda se depara com tanto de dificuldades, né? Mas quinzenalmente nós estamos na Secretaria de Obras acompanhando toda a evolução. Por isso que eu tenho um cronograma e um quadro que eu atualizo a cada momento de agenda que a gente tem, porque é fundamental a gente monitorar, acompanhar as obras. De fato, eu sou ordenadora de despesa. A fiscalização da obra direta é de responsabilidade da Secretaria de Obras. Os nossos engenheiros não têm ART para esse tipo de questão. O que nós fazemos lá, óbvio que, como eu assino toda a ordenação de despesa, eles fazem um acompanhamento num nível mais afastado, porque eles não são fiscais diários de obras, e de todos os elementos gerais que compõem o processo para poder fazer o pagamento, né? Mas nós temos essas reuniões para poder fazer o gerenciamento de todo o processo. Então, uma boa oportunidade para eu falar isso, vereador. E com relação ao Jaci Alves Fraga, nessa reunião que nós tivemos há 15 dias atrás, porque amanhã eu tenho a próxima reunião de acompanhamento na Secretaria de Obras, amanhã à tarde, nós tivemos a informação da Secretaria de Obras que está confirmado o desenvolvimento da licitação do Jaci Alves Fraga agora para o mês de março, né? Então, tudo caminhou como foi programado e planejado da última vez que nós conversamos, e a programação é para agora, em março, a gente proceder à licitação da unidade de ensino. Vou cobrar da Secretaria de Obras o que vocês estão trazendo de informação aqui, porque o acompanhamento, de fato, é de lá, com relação a essas observações da encosta que foi feita. Nós ainda nem concluímos a encosta, né? Nós temos ainda um detalhe final e medições ainda para serem feitas. Acho que tem pagamentos ainda para serem feitos, né? É bom saber, porque a já gente tem pode... termo de entrega de obra. Pelo menos no GeoObra já tem o termo de entrega da obra. Mas eu acho que eu ainda então, tenho medições em andamento. Por isso tem que dar uma fiscalizada aí antes de pagar tudo. Até para a gente poder ver o que a gente glosa e segura para poder garantir nesse aspecto. Mas essa é a programação que a gente tem. Com o Jonathan, que trouxe aqui uma série de questões, que bom, nós estamos felizes, né, da gente ter conseguido avançar com o Pedro Fiorrosa. A gente cuidou da parte profunda do Pedro Fiorrosa, que foi toda a canalização da água que tinha lá no ano passado. E aí, este ano, a gente conseguiu avançar com o Pedro Fiorrosa nessa etapa que a gente está desenvolvendo de obras naquela unidade de ensino, que são, inclusive, emergenciais, porque o telhado a gente está lidando, em especial, com uma obra emergencial. Mudamos toda a arquitetura, nós estamos tirando as telhas de barro, de cerâmica, e substituindo pela telha sanduíche, que é uma tecnologia nova. Passamos um ano em debate com engenheiros e especialistas da área para mudar a tecnologia, porque nós tínhamos um grave problema com a nossa cultura das pipas na cidade de Vitória, né? Lá, em especial, no Pedro Fiorrosa, nós tínhamos um problema grave com isso. Os meninos sobem, soltam pipa, trocava 400, 500 telhas a cada 2, 3 meses, e a gente encontrou uma telha agora que é termoacústica. Ela recebe o tratamento térmico, tem tratamento acústico, tem um tratamento especial com relação a não propagar chama e etc. E a gente vence o problema de quebrar a telha, infiltrar na unidade de ensino e etc. Então, é um ponto bom. Com relação ao Irmã Jacinta, quem define se uma unidade de ensino ela pode ser reformada, ela tem que ser demolida, é parecer técnico de engenheiro, né? Então, assim, de fato, eu aqui não tenho nem competência técnica para poder questionar o parecer dos engenheiros que me apontam todas as recomendações nessa direção. Eu só associo a isso que um dos principais elementos que eu prezo quando a gente vai fazer discussão de reforma e construção de uma unidade de ensino é garantir os elementos da acessibilidade. E esse foi um dos pontos que nos chamou a atenção no Irmã Jacinta. Nós nunca teríamos acessibilidade se a gente permanecesse com a estrutura da forma que estava, né? Um estudante cadeirante não percorreria os corredores da escola que havia. Por isso que a gente, nesse aspecto, mesmo com o parecer técnico dos engenheiros com relação à estrutura, a gente advoga em favor da demolição daquela unidade de ensino, mesmo, porque nós só vamos garantir acessibilidade se a gente fizer a demolição.
né? Com relação ao painel solar, nós já estamos com esse trabalho na Secretaria de Educação. A gente está fazendo estudo de 3 tecnologias já, até porque como nós estamos caminhando com os climatizadores e com a climatização das salas de aula, obviamente, a gente tem um consumo extremamente elevado de energia e a gente tem um conceito, inclusive curricular, de sustentabilidade. Então, nós já estamos com 3 estudos em andamento que a gente pretende deixar encaminhado, que é para a utilização de energia solar. A gente já tem um piloto desenvolvido numa unidade de educação infantil, que a gente acompanha a eficiência dele, e a gente já caminha para a utilização de painel solar, de tinta especial que produz energia, porque a gente já está, inclusive, com prédios de universidade brasileira, com tintas que traz a produção, né, de energia para as unidades de ensino, além dos outros elementos que a gente já tem discutido voltados para o conforto térmico. Então, já está aqui no programa, a gente já tem um grupo de engenheiros na Secretaria de Educação que estão construindo um plano e um programa voltado para a produção de energia nas nossas unidades escolares. Okay, obrigado, secretário. Jonathan, nosso tempo está muito corrido, não vai dar tempo para a gente finalizar. É porque, secretário, inclusive voltando lá no Pedro Ferrosa, o telhado já está pronto, está todo no lugar, porém, uma das partes mais principais, que é a parte de trás, onde tem uma pedra, que ele sobe, escala para subir, inclusive no telhado, não foi feita. Ou seja, o telhado ele é liso e a qualquer momento, chegando agora no período telhado da de quadra, férias, você está falando? Lá da creche. Então, mas em cima tem a quadra. Tem uma pedra. Você sobe ali, tem a CMEI, em cima você tem a pedra, em cima tem a quadra, a comunidade usa. Tem uma pedra. Ele sobe ali e sobe em cima do telhado. Então, nós solicitamos que seja feito subir um muro na parte de trás, próximo à pedra, para evitar que os meninos subam novamente ao telhado, por ele ser muito liso, pode se escorregar e causar um sério acidente, levando até a morte. Então, faltou essa parte concluída, a obra que não foi feita. Mas o telhado está ok e, mais uma vez, parabenizo. É porque lá a obra é emergencial. O que é uma obra emergencial? Por intercorrência das chuvas que nós tivemos, eram escolas que estavam previstas fazer uma série de serviços, mas que a chuva fez com que a gente... Pauta. Vai voltar para a pauta isso daí. É verdade, é o próximo ponto. Então, eu respondo ele no próximo item. A gente ainda tem 3 perguntas. Eu vou passar aqui rapidamente. Pedir para você ser bem sucinto, 2 minutinhos, para a gente otimizar, porque a sessão começa às 4 horas em ponto. Vanessa Maurim voltou? Não, então Léo Lares, depois Evandro. Tentar ser bem sucinto, 2 minutos, para a gente passar para a secretária e passar para o outro ponto de pauta. Secretária, eu vou retornar um pouco aquele ponto que a senhora falou que tem pais preocupados com a climatização das salas de aula, que por isso que não há uma ideia de colocá-lo, mas hoje eu estou aqui pela ASOPAES, que é a Associação de Pais de Alunos do Espírito Santo pelo Núcleo de Vitória, e nós acompanhamos todas as unidades pelo Núcleo de Vitória, e em cima disso, nós temos 50 mil alunos. Então, é mais fácil colocar 1, 2 ou 3 alunos ou crianças com agasalhos para se adaptar a este ambiente de climatização, do que nós colocarmos em creche aí, dependendo da unidade, 300 a 500 e tantos crianças dentro deste processo, no montante de 50 mil crianças que nós temos na rede municipal de ensino. Então, a nossa preocupação é justamente essa. Me deixa um pouco preocupado quando a senhora coloca que existe uma subsecretaria de projetos e uma morosidade muito grande com os projetos e até mesmo, como foi colocado aí, de se perder um pouco de verbas de financiamentos que são almejados, que eu não entendi muito bem, talvez depois a senhora consiga me esclarecer. E agradecer, mesmo que seja por pressão da comunidade escolar, ao início das obras do Adilson, que ganhamos, tá? O Adilson está em local provisório há 14 anos. Então, vocês estão há 13, o Adilson está lá há 14, mas tem o Cecília também, que está começando agora, uma obra emergencial, e nós tivemos essa preocupação, e agradecer também, mesmo que seja por pressão da comunidade escolar, o espaço alternativo, que é muito bem, um espaço, mesmo sendo alternativo, é um espaço que está atendendo aos alunos e com atendimento dentro deste processo. Então, o que nós gostaríamos de agradecer e observar
é que, mesmo com todos esses percalços, eu acho que a equipe da Secretaria é qualificada de dar uma pressionada mais na Secretaria de Obras para dar um acompanhamento maior em relação a esses projetos, para nos ajudar, já que não estamos nem falando dos 13, 14 anos do provisório de uma das unidades, porque na comunidade da Ilha de Santa Maria e Monte Belo nós temos 3 EMEFs e 3 CMEIs ali. Mas uma dos últimos 7 anos de estarmos dando uma atenção maior nessa questão aí. Então, mas, de uma certa forma, agradecer aí à Secretaria pela atenção e o diálogo que sempre é constante com as comunidades aqui neste momento. Boa tarde. Parabenizar o vereador Mazinho pela realização dessa convocação da secretária. Eu acho que esse é o papel, e o vereador Davi também, Ismael. Esse é o papel do vereador, fiscalizar e não bajular o município. Então, vocês verdadeiramente estão exercendo o papel que o vereador precisa exercer. Para a secretária, eu queria parabenizar a secretária, a iniciativa de vocês, não dialogarem com a comunidade, porque isso é um absurdo. Vocês agora lá no CMEI, Rubens José Verfluit Gomes, depois de 8 anos naquele espaço alternativo, naquele barracão, com aquelas 300 crianças, vocês conseguiram iniciar a obra, faltando uma obra de reforma, faltando 1 semana para o início das aulas. Não bastasse isso, vocês foram na comunidade no ano de 2019, prometeram, através de um cronograma apresentado pela senhora e pelo então secretário Sérgio Sá, dizendo que a obra teria início no dia 12 de dezembro de 2019. E até onde a gente sabe, a obra nem sequer ainda foi licitada. Então, a obra do CMEI Rubens Verfluit, pelo visto, vai ficar só na promessa, porque a gente não está vendo nem a licitação ser realizada. Então, a gente quer saber, a comunidade de Jardim Camburi quer saber, quando inicia essa obra, definitivamente. E, mais do que isso, por que esse espaço alternativo não foi reformado a partir de dezembro? Porque aí as crianças poderiam retornar no início das aulas no espaço alternativo reformado, o que isso é até difícil explicar para a comunidade. Então, a gente fica com essa dúvida. Está lá agora as crianças numa igreja, a gente até agradece à Igreja Batista de Jardim Camburi por ter cedido o espaço, que não está sendo de graça, está custando R$30 mil mensais, então também não é de graça, mas está servindo como espaço alternativo importante para as crianças não ficarem sem aulas e os pais não ficarem sem trabalhar. Outra questão, secretária, tem 8 anos, eu não sei quanto tempo a senhora é secretária, mas tem 8 anos que as crianças do município não conseguem receber os uniformes no primeiro dia de aula. Isso é um absurdo. Tem 30 dias que as aulas começaram, eu tenho 2 filhas matriculadas na rede, e os uniformes não chegaram ainda. Chegou a mochilinha, porque é um item novo, mas não chegou os uniformes. Ora, se todo ano tem um cronograma para início das aulas, basta fazer o planejamento da licitação. Não, todo ano a licitação ocorre às pressas, vereador Mazinho, e é publicado sempre na véspera do início do ano letivo o resultado da licitação. Ou seja, está faltando planejamento. Me perdoe, é uma crítica construtiva. Agora não dá mais tempo, porque, graças a Deus, vocês já estão no início do final da gestão. Porque poderiam ter corrigido isso lá no início, porque são 8 anos com os uniformes atrasados. Isso é um absurdo. Outra coisa é em relação à climatização das escolas Elzira Viváqua e ASFA, também prometido e até hoje não concluído. Começaram pela Escola Maria Madalena, mas não concluíram com as restantes. Também com o CMEI João Pedro e Maria Madalena, lá em Jardim Camburi. Então, a climatização desses CMEIs também é algo esperado pela comunidade. E, como nós sabemos, como vocês atrasam tanto com as obras, nós já temos mais de 300 crianças de novo na fila de espera, esperando vaga nas creches de Jardim Camburi. E Jardim Camburi, ao contrário do que vocês imaginam, tem muitos pais e mães que precisam ter uma creche pública para matricular os seus filhos. Ao contrário do que muitos pregam, nós não somos um bairro rico, nós somos um bairro de gente trabalhadora que paga seus impostos e espera que esses impostos retornem melhorias para a comunidade. Tá bom? Muito obrigado aos vereadores. Obrigado, Evandro. Secretária, pode ficar à vontade, vou te dar 5 minutos, que aí você fazer as respostas, consegue? Agora eu tenho que começar a ir corrida contra o tempo. Vamos lá.
Bom, primeiro dizer ao Evandro que nós fizemos todos os diálogos na comunidade de Jardim Cambori com os pais do CEMEI Rubens Verfluit, além das reuniões com o Conselho de Escola, nós fizemos 3 reuniões de pais naquela comunidade escolar, dialogando todo o processo que nós estávamos desenvolvendo naquele território para a gente poder atender a determinados elementos que favoreceriam a situação de funcionamento da unidade de ensino. Né? Não sei, o senhor tem filho no Rubens? Não, minhas 2 filhas hoje, uma estuda no Maria Madalena e a outra no Aço. Tá, elas já passaram pelo CEMEIs do bairro. Então, e, infelizmente, não conseguiram ver a obra pronta. Deve ser por isso que o senhor não participou, né, e não sabia da reunião. Não, eu participei das 2 reuniões e todas as 2 reuniões só foram realizadas após pressão dos pais, para ficar claro. Não, foram programadas e planejadas. As reuniões foram programadas e planejadas com o Conselho de Escola. Mas, vamos lá. Que a sugestão eu posso responder, do espaço... Não, só para esclarecer, Mazinho, a sugestão do espaço provisório na igreja foi feita por um pai numa dessas reuniões. Ou seja, não havia planejamento. Não, lógico. Posso responder? Obrigada. E aí, então, todo o processo que envolveu aquele centro de educação infantil, desde início de dezembro do ano passado, tem sido realizadas constantes reuniões com o Conselho de Escola, e o Conselho de Escola tem acompanhado todo o processo. Acho que é sabido por todos nós o que nós vivemos de chuvas em dezembro e em janeiro, que comprometeu, inclusive, o cronograma de obras das outras unidades de ensino que estão com obras em andamento. Nós assistimos o que atravessou o Espírito Santo e o quanto que essas chuvas intensas comprometeu o cronograma e o desenvolvimento das obras das nossas unidades de ensino. E é por esse motivo que nós tivemos um ajuste lá no Centro de Educação Infantil Rubens. Por circunstância do cronograma, com o comprometimento da chuva, os ambientes que nós estamos instalando lá são ambientes que foram adquiridos em Goiânia. E aí ele culminou, ele chegou no período exatamente do Carnaval, quando é proibido o transporte de cargas no país. É proibido em todas as rodovias. Né? Por isso, nós tivemos 3 semanas de alteração do cronograma, para além daquele que nós já havíamos discutido e que foi associado às chuvas existentes. O início das aulas no espaço do Rubens... O início da obra do novo CEMEI, que estava programado para o dia 12 de dezembro. Da obra do novo CEMEI é um convênio com o Estado. Né? Todo o processo tramita no Estado, na Procuradoria-Geral do Estado, na Controladoria-Geral do Estado e, segundo informações do Estado, até o final do mês de março, ele já firma o convênio. Na hora que ele firma o convênio com a gente, é que a gente pode startar a licitação. Eu não posso iniciar a licitação antes que o Estado assine o convênio com a gente. Mas vocês foram para a comunidade dizer que era recurso próprio. Primeiro era recurso do Finisa. Não. Depois vocês disseram que era recurso próprio. Lógico que foi, secretário. Eu estava lá. Calma, isso aí, secretária. A escola Rubem Verfluit, a nova obra, estava no primeiro contrato do Finisa. Está lá, programas e ações... 7 milhões e 500 mil reais destinados para a construção da nova CEMEI Rubem Verfluit. Estou falando aqui que... Foi retirado do Finisa. Quando o vereador está falando de uma reunião que nós tivemos lá, falando de um cronograma para desenvolvimento de datas, nós já apontamos e já tinha sido anunciado publicamente que era o convênio SEDU. Reunião que nós realizamos lá no final do ano passado. Finisa. Poderia ter feito lá atrás. Foi retirado do Finisa. Aí a pergunta que eu faço, se vocês já sabiam que ia ser um convênio com o Estado, como é que vocês prometeram para a comunidade o início dia 12 de dezembro? Deixa eu repetir o que eu estou afirmando para o senhor. Nós fizemos a reunião com o secretário de obras em agosto, setembro do ano passado. Naquela reunião, já foi informado para a comunidade que os recursos para a obra daquela unidade de ensino era convênio com o governo do Estado. Aliás, o convênio com o governo do Estado foi anunciado em fevereiro do ano passado. 4 unidades de ensino. Sim, é importante, mas não deixa de ficar a falta do planejamento que o Evandro está falando. Foi assinado um contrato em janeiro de 2018 com a Finisa, onde tinha o plano de ação e projetos para executar com aquele dinheiro, 200 milhões de reais, 7 milhões e 500 destinados para a CEMEI Rubem Verfluit, nova CEMEI.
Esse dinheiro foi retirado dali, foi alterado o cronograma desse projeto, foi alterado, retirado essa CMEI de lá, e a prefeitura possivelmente não tinha projeto, porque se o dinheiro está na conta, se está na como ação e projeto do dinheiro do Finisa, que isso ia ser executado. E se não foi executado com esse recurso, é porque não tinha o projeto pronto. Não, ao contrário, vereador. Retiraram do Finisa e foram atrás de um convênio com o governo do Estado. O projeto estava pronto. Só que o secretário, então, de gestão estratégica, não sabia que os recursos do financiamento do Finisa não podem ser para pagar projetos básicos executivos, e sim para investimento. Não, Talvez por essa informação, ele incluiu sem saber que podia fazer a obra ou não. Investimento da obra. Então fica essa questão. E agora vai atrasar mais um pouco, porque está usando um convênio, tem que aguardar o convênio com o governo do Estado para poder licitar. Só uma observação, vereador. Não tem data para iniciar a obra. Sim, não tem data. O indicativo e a firmatura do convênio com o Estado foi anterior à chegada do recurso do Finisa. Lógico que não. Foi anterior. Lógico que não. Lógico que não. Tanto que eu vou dizer mais, vereador. Eu vou dar uma informação para a secretária. O então deputado Fabrício Gandini foi para dentro da comunidade com abaixo-assinado, dizer que precisava, através desse abaixo-assinado, conseguir o recurso com o Estado. Ou seja, ele já tinha assinado o Finisa e foi enganar a comunidade com abaixo-assinado. Peraí, não dá para enganar as pessoas. Secretária, porque o contrato foi assinado em janeiro de 2018, tem 2 anos. Exatamente. Então, o convênio com o Estado foi assinado agora, 2019. Então, é um ano depois. O convênio com o Estado, quando o Estado anunciou o investimento nessas unidades de ensino, foi no início de janeiro de 2019. Então, secretário, foi em janeiro de 2018 foi assinado o contrato do Finisa. E o recurso do Finisa... Foi depositado na conta da Prefeitura dia 30 de 3 de 2018, 38 milhões. Então, ou seja, um ano depois. Olha, vereador. Não, eu sei porque eu estudei esse contrato de cabeça para baixo. Eu sei ele de ponta a ponta até os artigos. Se quiser, eu te mostro aqui. Então, o contrato com o Finisa foi assinado pelo prefeito e pelo diretor-geral da Caixa no dia 12 de janeiro de 2018 e ele foi depositado a primeira parcela em março de 2018, de 38 milhões. A primeira parcela tem que ser executada 80% para você poder receber a segunda parcela, que no cronograma da Prefeitura é para receber em junho de 2018. Depois, setembro de 2018, a última parcela para ser recebida em janeiro de 2019. Ou seja, já passaram 1 ano e 3 meses da data prevista para receber a última parcela do Finisa e a Prefeitura está executando a segunda parcela ainda. Devido a esse problema crônico de gestão que a gente denuncia aqui todos os dias na Câmara, que a Prefeitura teve que retirar esse recurso do Finisa. Recurso não, retirar esse programa, essa ação do Finisa e buscar o governo do Estado para fazer um convênio. Foi feito o convênio em 2019, 1 ano depois do dinheiro estar na conta da Prefeitura. Então, essa informação concreta e correta. Vereador Mazinho. Eu queria só agora saber dos uniformes, Mazinho. Deixa a secretária concluir. Pais e mães querem saber dos uniformes. Isso. Porque nós estamos na Comissão de Obras, Evandro, e essas informações a gente está tratando das obras aqui da Secretaria de Educação. Mas a gente ainda não concluiu as informações associadas à unidade de ensino, que aí eu volto aqui a registrar que o convênio com o governo do Estado, ele será assinado até o final do mês de março, segundo as últimas informações do governo do Estado. Imediatamente após a assinatura do convênio, a gente inicia o processo de licitação do Centro de Educação Infantil. Em razão dos prazos eleitorais, a gente tem certeza que será assinado no mês de março. Secretária, eu tenho 2 perguntas. Sobre climatização, que o senhor perguntou. Climatização nas 2 MFs do bairro que ainda não tem climatização. A climatização daquelas 2 unidades de ensino, elas estão programadas nesta etapa até julho para ser concluídas. Nós estamos nos processos que envolvem a licitação da parte elétrica e etc. Então, elas vão ser climatizadas até o mês de julho, as 2 MFs ali do território. E os centros de educação infantil já receberam os equipamentos e já instalaram os equipamentos. Essa semana, inclusive, estão recebendo playgrounds, casas, brinquedos e uma série de recursos que nós estamos colocando na unidade de ensino. Com recurso do Finisa. Está vendo para onde foi o dinheiro da escola? Que o dinheiro que ia para a obra foi para outros investimentos. Enquanto isso, o município paga juros. Quando nós fizemos o planejamento do recurso do Finisa na educação, nós colocamos, inclusive, os laboratórios e as salas ambientes das unidades escolares. Isso é investimento. Secretária, eu vou deixar uma pergunta, eu não sei se está apta a responder, acho que é coisa simples. Primeiro. Não vai dar tempo, eu vou ter que dar
a palavra ao vereador Davi e depois nós vamos Com encerrar, relação porque às tem sessão escolas 4 horas. militares estão divulgadas pelo governo federal, por que do não convênio com o governo federal para aceitar a escola militar? E a segunda pergunta, Vitória foi cadastrada no FNDE para receber os kits escolares fornecidos pelo MEC? Foi até a pergunta que eu te mandei pelo Zap hoje cedo. Mandei para você, mandei para a Sueli, porque eu estou querendo saber acerca dos kits escolares fornecidos pelo Aqui, MEC. deixa eu informar uma questão do MEC. O que o ministro está divulgando não é que o governo federal comprou kit e ele tem guardado no almoxarifado para mandar. O que o governo federal está divulgando, se a gente escutar o vídeo inteiro, é uma ata de registro de preços para a gente fazer adesão e comprar o equipamento. Então, o governo federal, o único material que o governo federal compra e entrega e distribui é o livro didático. Ele não compra lá no governo federal massa de modelar, lápis de cor, canetinha. O que ele faz? Ele faz uma ata para a gente fazer adesão, se a gente quiser, e fazer a compra. Nós temos ata em Vitória. E as unidades de ensino todas têm esses equipamentos lá dentro. E com relação à escola militar? Escola militar, nós não fizemos a adesão ao modelo da escola militar. Primeiro, porque as nossas unidades escolares, a gente já tem um trabalho nas nossas escolas com desenvolvimento curricular, que é extremamente avançado, reconhecido e etc. E não é uma referência que nós estejamos trabalhando na cidade de Vitória. Vereador Mazinho, só a questão dos uniformes, mesmo não sendo obra, é algo que todos os pais e mães querem saber. Quando os alunos vão receber os uniformes? Os uniformes, como a gente já anunciou na página da Secretaria de Educação, eles serão entregues agora no mês de março. Ok? Está em produção. Terminando a produção, na verdade. A gente tem informado sempre aos pais que o processo de produção de uniforme, ele envolve a conclusão do processo de matrícula. Eu preciso concluir o processo de matrícula de 12 mil estudantes para eu poder fazer o encaminhamento da compra das peças. Secretária, então, com todo respeito. É por isso que a gente tem sempre a entrega dos uniformes acontecendo no mês de março. Só para mostrar que não é verdade isso que você acabou de afirmar, com relação às mochilas, vocês fizeram uma compra estimada. Mochila vocês não tem compraram tamanho. 50 mil mochilas para 43 mil alunos. Ou seja, tem 7 mil mochilas em algum lugar sendo guardadas de reserva. Poderia fazer o mesmo com o uniforme. Vamos voltar aqui. Mochila, ela só tem tamanho P e M, ok? Uniforme, não. Eu tenho tamanho 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos. Eu tenho todos os tamanhos. Eu preciso concluir o processo de matrícula para o diretor me passar a informação do tamanho das crianças para eu poder encomendar as peças. Como é que os outros municípios conseguem, Viana, Vila Velha, conseguem entregar no primeiro dia de aula? É mágica, né? O prefeito lá faz mágica de adivinhação. Não vai dar tempo da gente concluir. Qual foi a data de conclusão das matrículas? Só para a gente estimar. As matrículas? As matrículas terminam no dia 15 de janeiro, 16 de janeiro. É o período que consolida as matrículas. O início da licitação do uniforme, Davi, só para você saber, começou em novembro. Então, a informação da secretária... Não, o termo de referência... eu tive acesso ao termo de referência. O procedimento de licitação nossa começou em junho. Não, o termo de referência... Se começou em junho, pior ainda. Como é que você fez um termo de referência baseado no quantitativo, se você não sabia o número de matrículas? A crítica sua é a nossa. Aí é saber como é que se dá o processo e a compra pública. Né? Secretário, nós temos apenas menos de 6 minutos para concluir nossa reunião. Eu acho que a gente vai ter que marcar para tratar desse assunto posteriormente, porque é um assunto bem complexo e tem bastante coisa para a gente debater. Eu só vou fazer a apresentação aqui das visitas. Aqui a pauta emergencial, a gente vai ter que... Vereador Mazinho... Na questão é o seguinte... Vamos na obra... São Vicente de Paula. Eu estou sendo aqui insistentemente questionado. A Cláudia está perguntando muito sobre a São Vicente de Paula, que a gente ia até fazer essa pergunta para a senhora. É a obra São Vicente de Paula e vamos dar por encerrado por hora. Para dar para encerrado, porque senão a gente não consegue concluir, porque a sessão
começa pontualmente às 16 horas, pelo nosso regimento interno. Então, se puder falar um pouquinho sobre a questão da obra São Vicente de Paulo, como é que está, quando vai iniciar? São Vicente de Paula, nós estamos com a obra de contenção só aguardando a licença ambiental para dar ordem de serviço para a empresa, que já tem empresa vencedora, e a questão do muro em volta do terreno, mesma situação, fechando licença ambiental para poder emitir a ordem de serviço, já tem empresa vencedora também. Licença ambiental da própria prefeitura. Não, licença ambiental da empresa... para a empresa que vai executar a obra. Que obtém na Prefeitura de Vitória. Sim, sim, Okay. mas que depende da empresa apresentar um plano, né? Não, lógico. Como é que se dá? Mas está sendo avaliado pela Secretaria de Meio Ambiente Ela da apresenta um Prefeitura de plano Vitória. e etc. Silêncio aí, por favor, que não terminou a reunião ainda. E por fim, Vereador Roberto, vereador Parrini. A obra da escola também ela é envolvida com convênio com o governo do Estado, né? É junto ao governo do Estado. A gente está com a Secretaria de Obras fazendo a conclusão dos encaminhamentos dos projetos para a gente já fazer a entrega dos projetos, planilhas e etc. ao Estado para poder fechar a firmatura do convênio. Agradeço, secretária. A comunidade comunidade escolar, os pais são bastante atentos com relação a essa obra. Inúmeras vezes vieram aqui. Falta um vereador como Deninho lá no centro para resolver isso. Senhor presidente, você ainda fala para me fazer uns cumprimentos? Não dá, Ainda vereador não. Deninho. Eu vou terminar aqui. Você virou ditador também agora ou não? Não, porque eu tenho apenas 3 minutos para então, terminar eu quero essa desses reunião. 30 segundos, pode ser? 30 segundos, Ou vereador eu vou Deninho. ter que fazer uma abaixo-assinada? 30 segundos, já está perdendo, já perdeu Quero 10. aqui parabenizar essa comissão. Desculpa, secretário, não estava sabendo. E apenas parabenizar a nossa secretária Adriana Peradil pelo excelente trabalho que vem realizando na cidade de Vitória, juntamente com sua equipe. Não tenho o que falar da senhora. A senhora é uma pessoa muito competente. Parabéns a você e toda a Secretaria de Educação, em nome das subsecretárias que estão aqui presentes. Peço desculpa, porque realmente eu não sabia que você estava aqui. Senão eu estaria acompanhando de perto, como sempre acompanhei. Parabéns. Vereadorinho, todas as agendas e pautas das comissões estão no site da Câmara. Só solicitar a assessoria do seu gabinete para te comunicar. Secretário, quero agradecer a sua presença mais uma vez, toda a sua equipe, obrigado. Infelizmente, o segundo ponto de pauta que a gente não conseguiu devido ao tempo. Queria tentar acordar com a senhora que a próxima reunião é dia 2 de abril. Tem lá para frente. Se a gente puder já ajustar essa agenda para o dia 2 de abril, porque aí está no seu prazo ainda de resposta, 2 de abril, aí já fica para a sua assessoria levar essa data para ver se há possibilidade, tá ok? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, uma boa tarde. Luciano, você que é assessor conjunto para fins aleatórios? Lógico que não. Lógico que não. Aqui, você quer falar do contrato aqui, ó. Aqui, ó. 12 mostrando assim. E olha aqui, eu vou votar na sua prefeita para trocar o bandido pela eu não assisti. Vem cá.